Sejam bem-vindos a mais um Flow Podcast. Meu nome é Monark, não, é Bruno. Do meu lado tem o Igor. O nome dele é Igor mesmo. Salve, salve família. O cara me interrompeu no meio do meu salve, salve família. Desculpa, cara. Peço perdão. Por isso que você tem que ser cancelado mesmo, cancela o Monark. E hoje a gente vai conversar com o Augusto de Arruda Botelho. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a Aquela ali é a todas tua e todos. câmera, ó. Aquela ali, ó. Boa noite a todas e todos. Tava com saudade de falar isso, fazia tempo que eu não falava, então boa noite a todas e todos. Mas antes da gente continuar essa conversa, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Um deles é o WhatsApp Online. Se você está precisando melhorar o seu inglês ou aprender inglês de fato, né? Você tem agora uma oportunidade incrível de ir no whatsapponline.com.br/flow e aprender inglês. Eles estão com um curso online muito incrível, com documentários, com situações reais que podem te fazer muita diferença se você for viajar lá fora. Além de vocabulário, gramática, tudo lá com professores nativos, ok? Que eles vão te ajudar a entender melhor até a cultura dos caras, não só inglês. Caralho, eu pagaria o Monark pra fazer um merchan do Flow. Ótimo. Pague você também. Um outro patrocinador que a gente tem é a ExitLag, que é um serviço de melhoramento de conexão. Então ele pega a conexão com jogos, na verdade. Então se você tem lag, delay, ping baixo, se você passa mal aí com qualquer outro problema relacionado à internet, a sua conexão com o jogo, tenta o ExitLag aí, você pode testar por 3 dias sem colocar nem o cartão de crédito. Essa pra mim é a parte mais incrível de todas, que você não tem como esquecer lá o teu cartão de crédito e acabar pagando sem querer. Então, experimenta o ExitLag, é um aplicativo que você baixa no teu PC, tá aqui na descrição aí, junto com wiseuponline.com.br/flow, que você devia mesmo estudar inglês, importante. Muito importante. E também tem a Twitch, onde está acontecendo essa live ao vivo de verdade é na Twitch, sempre que você quiser pegar os primeiros momentos de um Flow. Cara, a gente tem que botar isso numa camisa também. Ao vivo de verdade é na Twitch. Eles que tem que pôr e mandar pra gente aí. Então você pode mandar 300 bits aqui se você quiser mandar uma pergunta pra gente, ok? A gente vai ler. Se quiser mandar uma divulgação do seu produto, manda pelo menos 5.000 bits. Senão a gente não vai ler. Senão já vai cortar lá. A gente vai ler a mensagem que não é propaganda e depois vem um monte de cortezinho assim, pra gente só ignorar. Quanto mais bits você mandar na propaganda, melhor a gente vai fazer ela. O Monark fazendo propaganda. Eu tenho níveis. Só não vai pular também, porque às vezes os caras mandam bits e depois vem reclamar pra mim que vocês não leram, só que tá no grupo. Vocês que pulam aí. Então, começa a prestar atenção. O Monark direitinho. é muito ruim, cara. Ei, caralho. Você pode também dar um sub aqui pra você acompanhar o chat. Na verdade, você pode acompanhar o chat, mas pra você escrever e participar no chat, é só sendo sub do Flow, então fortalece a gente dessa forma. Se você tiver o Amazon Prime ou Prime Video, você pode dar um sub de graça. Basta você linkar a conta desses sites com a Twitch. E aí você vai ver ali embaixo do player, vai ter uma coroinha, e você dá sub e você vai ser feliz. É isso, corte do Flow também. Melhor canal de corte de todos os tempos. Exato. Bora conversar, né? Acho que é isso. Falamos sobre... Chegamos na parte de conversar. A parte boa. Augusto. Diga. Advogado pra caralho, né, cara? Pra caralho fica por sua conta, mas A primeira coisa que ele chegou, quando ele chegou aqui, a primeira coisa que o Monark falou foi: caralho, você é alto, hein? Porra, não imaginava. Aí ele: você não viu o resto. Fala isso não, mentira. Famoso tripé. Cara, mas e aí, como que tá essa vida de loucuras na internet, mano? Cara, é um mundo novo, né? Verdade. Não, pra mim é um mundo novo. Não que eu não seja... Não é que eu sou tão tiozinho assim, mas principalmente depois da CNN, que obviamente a exposição... Eu já tinha uma conta de Twitter e já me posicionava assim, pro mundo de fora já há bastante tempo, mas mesmo assim, com a exposição que óbvio que a televisão dá, isso muda bastante. Tanto pro lado ruim, quanto pro lado bom. Obviamente o lado bom, ele é sempre bom. Mais bem-vindo e maior, mas você tem um lado complicado dessa exposição, principalmente no momento que a gente está vivendo no país e no mundo todo, não só politicamente, mas a questão da pandemia, é óbvio que mexe com sensações, com emoções. Então, eu vi os dois lados, assim, o lado de uma repercussão bacana, de uma receptividade bacana, de uma troca de informações, mesmo... A coisa que eu mais gostava de receber, não que eu tivesse tanto tempo de ler tudo quanto é mensagem, eu ainda sou bem amador nisso, mas eram pessoas que falavam, pô, eu não concordo com você,
Pô, mas eu parei para pensar Mas isso é no que muito você bom, falou. né, cara? Olha, não concordo, mas esse ponto de vista realmente eu nunca tinha pensado. Vou refletir. Ou pô, me indica alguma coisa que você falou. Você falou sobre isso, eu não concordo, mas eu quero ler mais. Pô, então, assim, é uma das críticas. E, na verdade, o desafio de ir para um canal de televisão e topar fazer o que eu fiz nesse período tinha muito disso, né? Porque... além do meu trabalho como advogado criminalista, nos últimos 20 anos, eu tenho um trabalho no terceiro setor, com várias organizações. O terceiro setor o quê? ONG? ONG. Pode crer. Sim, ONG. E a gente tem um problema grave, que é pregar para convertido. É ficar falando dentro da própria bolha. Cara, isso que você tá falando é uma verdade brutal. Ela inclusive, é meio chato isso. Sim, você pregar para convertido é difícil. Então, pô, eu dou palestra no Brasil inteiro, em faculdades, em congressos de direito, em que 80%, 90% das pessoas que estão ali te ouvindo concordam com você. Então você está pregando para um cara que já concorda com você. Então, Pelo menos tem uns 20 ali que você tá tem tentando. uns que você está tentando. Agora, você ir para a televisão, que é uma exposição muito maior, num programa desse, ainda mais no formato em que era o grande debate, com uma pessoa que era o Caio, que pensava, na maioria das vezes, com posições diferentes da minha, é uma forma de você falar para um outro público. Então, o desafio de falar, de me posicionar para um público que não necessariamente pense como eu, é uma das coisas mais bacanas e mais produtivas. Então, essa entre aspas, crítica que vinha, ou essa constatação, pô, não concordo com você, mas achei legal essa tua posição XYZ, puta, isso para mim foi coisa mais legal. Obviamente que isso você atrai, com a exposição, você atrai haters de tudo quanto é tipo. Todo mundo, não tem como. E que, assim, sinceramente, as pessoas, pô, você não se incomoda? Não, cara. Eu, sinceramente, não me incomodo. Mesmo quando é um hater típico, aquele que chega lá e só começa a xingar, e que pode xingar desde o seu cabelo até o que você falou, ele tá lá para xingar, para te encher a paciência, esse geralmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Teve um momento que começou uma coisa de ameaça. Ameaça? Aí isso já, assim... Como eu trabalho numa área há muito tempo, que convenhamos não é uma área leve de trabalho, assim, também não me incomoda, não chegou a me assustar, né? Porque não são ameaças reais. Assim, com perdão da palavra, é o típico punheteiro de rede social, né? Que fica ali no conforto covarde de um teclado e se acha ali... E da anonimidade. Super né? bravo. E se acha super, assim... É muito fácil você falar quando não tem consequência nenhuma, né? É muito fácil. E tem consequência, né? É curioso. Eu tive uma passagem específica que eu achei válido responder, porque às vezes a imensa maioria desse tipo de mensagem eu sequer leio, algumas eu leio e 99,9% eu não faço nada. Mas teve uma que me incomodou porque a pessoa era um advogado. Eu olhei, a cara tava lá de terno e gravata, e você via que era uma conta real, não era um robô, não era nada. Eu falei, pô, bicho, quem é esse cara? Aí eu fui entrar na conta do cara, era um advogado. Um advogado com um escritório, tinha tudo lá. Eu falei, não, pera, esse aqui eu vou ter que responder, né? Não vai dar. Aí eu falei, ô colega, comecei, colega, como vai? Tudo bom? Augusto, eu li o seu recado. Eu não sei se você parou para pensar, mas isso que você me escreveu é crime, né? Configura um crime. Você sabe disso? Que isso que você fez é crime contra a honra? Nossa senhora, deu 5 minutos, o cara escreveu um texto desse tamanho, pedindo milhões de desculpas, escrevi no momento. Então a pessoa, ela se sente confortável, primeiro porque, sei lá, não sei se ela acha que você não vai ler. Provavelmente. Ou que vai ler, assim, geralmente é o que acontece, realmente quando eu leio, entra para um ouvido e sai pelo outro, mas esse especificamente me pegou no momento errado. Putz, e aí a hora que o cara deve ter recebido esse recado, ele falou, putz, errei, né? E aí ele me meteu um recado desse tamanho, pedindo desculpa. Eu falei, imagine, ficar tranquilo. O Que bom que a advogado, gente ele sabia que tinha que pedir desculpa pra caralho. eu falei, não, que bom estabelecer esse contato. Ele Entendi, falou, não, tá, e depois ficou numa boa. Mas eu acho que tem todos esses lados, mas pra mim ainda é uma novidade, eu tô aprendendo a lidar. Como que surgiu essa oportunidade pra ir na CNN? Tu é um advogado criminalista, né? Sim, Tu sou. foi parar na CNN... É meio aleatório. Não, na verdade, vamos lá. A CNN já tinha uma edição do Grande Debate, né? Que quem fazia a edição era a Gabriela Prioli, que é amiga minha há muitos e muitos anos, que é uma advogada criminalista também de formação. Gabriela fez direito, trabalhou no escritório de advocacia criminal, que é um escritório que tem muita proximidade com o meu escritório, que é o escritório do Toron, que é um grande criminalista aqui de São Paulo. Eu conheci a Gabriela
Bastante. E aí, quando teve a possibilidade da CNN de fazer uma outra edição do Grande Debate, eles pensaram em alguns nomes e a Gabriela me indicou, outra pessoa me indicou e meio que surgiu o meu nome ali e aí eu aceitei o convite. E como os outros debatedores, tanto no debate da manhã quanto a pessoa que entrou no meu lugar agora, também são advogados criminalistas. Então é meio que acabou ficando uma panelinha ali, mas é por acaso, né? Um indica o outro. E porque assim... O advogado criminalista, ele tá apto a fazer um debate com mais conceito, né? Eu vou mais te falar propriedade. mais ainda, Monark. Isso era uma coisa que as pessoas me perguntavam. Puta, como é que é pra você debater de segunda a sexta, não é? Gente, tem que entender uma coisa. O advogado criminalista, ele passa... Primeiro, o advogado criminalista trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. A qualquer momento, alguém pode, infelizmente, ser preso ou ter algum problema de justiça. Eu tenho que estar lá. No meu celular, agora não, mas numa casa que eu morava antigamente, era curioso isso. Eu tinha no meu box do banheiro, onde eu tomava banho, tinha um daqueles na parede para colocar shampoo e ele era bem fundo. Eu entrava com o celular no box do banheiro. Caraca. Meu celular ficava lá no fundinho, assim. Se vibrar, tá ali pra Tá ver. lá, tá lá. Hoje em dia não, mas assim, mesmo assim, meu celular eu nunca desligo em momento nenhum, nem na missa dá pra eu desligar Hoje em o dia tem um celular. assessor pra responder. Não pode nada, eu fico com o celular aí. Então a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o trabalho do advogado criminalista é, por essência, um grande debate. Eu passo o dia inteiro debatendo com policiais, com juízes, com promotores, com ministros, com desembargadores, com clientes, com outros advogados. A vida do advogado criminalista é naturalmente debater, porque sempre eu estou do lado, na imensa maioria das vezes, defendendo alguém que é acusado de um crime e do outro lado eu tenho um promotor de justiça, um procurador acusando essa pessoa. Aqui, o meu trabalho nada mais é do que debater. A minha tese é a tese de absolvição, ele não fez, ou ele fez, ou etc, etc. E a tese da acusação é que ele fez, que ele tem que ser condenado. Então, assim, o dia a dia do advogado criminalista já é fazer um debate. Então meio que te preparou pra um assim, cenário como o grande debate na CNN. Sim, Ou prepara qualquer outro advogado criminalista. Exatamente, exatamente. A única dificuldade, de fato, extra de participar de um quadro como esse e de um tipo de debate como esse é que os temas não necessariamente são temas jurídicos. Então, uma coisa é eu ficar debatendo tudo aquilo que eu sei no meu trabalho e que eu faço há 20 anos. Outra coisa é debater hidroxicloroquina ou debater se o ministro da Economia deve imprimir dinheiro. Eu me lembro na CNN uma vez que veio um dos temas... o Paulo Guedes deve imprimir ou não dinheiro? Eu falei, puta merda, o que será que é isso, bicho? Eu falei, será que imprimir dinheiro é tipo chegar na maquininha? E aí eu comecei a ler, falei, não, imprimir dinheiro é uma outra coisa, é uma tese, uma linha econômica, enfim, tem toda uma explicação. E aí você tem que pesquisar. Então, eu acho que o maior desafio, além, obviamente, da exposição que isso gerou, e que pra mim, eu acho que foi a coisa mais bacana de ter participado do programa, foi estudar temas, bicho, que não fazem faziam parte do da tua meu dia a vida. dia. Não fazem. Hidroxicloroquina, eu não sou médico. Economia, eu patino em economia. E como outros temas que nós tivemos que debater e que me fizeram estudar, me fizeram aumentar uma rede de contatos de pessoas que me ajudaram, porque obviamente eu fui ajudado por pessoas especialistas. Eu liguei para vários médicos, eu liguei para economistas, eu liguei para uma série de pessoas. Olha, me dá uma linha, o que é isso, o que não é. Então, essa construção de você aumentar seu repertório para poder participar de um programa como esse, puta, é incrível, né? Assim, Vou te fazer uma pergunta aqui, talvez um pouco difícil. imagina, Vamos lá. não tem pergunta difícil. Porque assim, eu tenho a impressão que existem papéis definidos nesse grande debate. Por exemplo, você é permitido concordar, por exemplo, com o Caio numa boa? Eu assisti Claro. vários e eles concordam Não, algumas claro, vezes. claro. Mas não. assim, me parece que, por exemplo, o Caio, ele me parece ter uma posição sempre de... Antagônico. antagônica, sabe? Parece que ele sempre tem... Ele sempre tá, sei lá... Fazer um malabarismo lógico pra defender o próprio pra ponto. defender, pra ser o advogado do diabo, talvez. Eu não posso falar pelo Caio, eu não sei se todos os posicionamentos dele... as pessoas perguntam, como é que era a tua relação com o Caio? Ótima. A gente conversava assim, conversava super pouco, em razão da pandemia, assim, e do isolamento, e eu cumpri de forma bem responsável o isolamento. Então eu saía o debate começava 8h50, eu chegava na CNN
8h30, me preparava ali, entrava no estúdio, bicho, o programa acabava, eu não dava nem tchau para as pessoas. Coloca a máscara, gel, álcool em gel, papai, eu vou para minha casa. Então eu não tive oportunidade até de ter essa relação mais próxima, mas era uma relação super cordial, a gente discutia os temas, não, isso aqui tá mais ou menos, por onde você vai, por onde não vai. Não houve problema nenhum. Agora, eu não sei, então eu não tenho nem como te responder. Não, mas e tu? Tu tinha um papel definido? Não, zero. Não, zero liberdade total. Como ele também tem, não, liberdade 100% total. Tanto que em vários temas nós concordamos. O que também é bacana, entendeu? Porque, claro, assim, bicho, isso que é uma coisa que me incomoda. E, na verdade, o debate e o programa, na verdade, ele é o reflexo de algo que a sociedade já vem, de certa forma, passando. Que é essa sempre necessidade de tornar a divergência de ideias uma briga. Pô, aí quando eu optei por sair do programa, vendo na rede social, Augusto arregou pro cara. Eu falei, gente, falar que um arregou pro outro, você já está pressupondo que aquilo lá não era um debate. Não era um debate de ideias, não era um debate de posicionamentos. Era um conflito, uma briga. E nem todo debate, na verdade, a imensa maioria dos debates, eles devem ser tratados de uma forma de debate. Que é você concordar ou não concorda, você põe tua opinião, eu concordo a minha. E se a gente se convencer, ótimo. Se não se convencer, também tá bom. O importante é a audiência pegar aquilo que está sendo debatido. E cada um ouvir e falar, olha, concordo um pouquinho com ele, concordo um pouquinho com aquilo, não concordo com ninguém, deixa eu formar uma opinião. É disso que se trata uma discussão plural de ideias. Não uma disputa como se aquilo ali fosse quem vai ganhar e quem vai perder hoje. Aí vai ter um placar. Toda a discussão virou assim. Na verdade, isso não é culpa do debate ou deste tipo de debate. É culpa do momento em que a gente está vivendo, que qualquer divergência de posicionamento, não só político, divergência de posicionamento em relação a uma série de coisas, ele necessariamente pressupõe um conflito, uma briga e um vencedor. Como se você sempre precisasse, numa discussão, vencer. Você não pode... Porra, eu acho que é de uma humildade você pegar e falar, pô, você me convenceu. Puta, eu pensava assim, mas eu te ouvindo agora, você me convenceu. Então as pessoas parecem que têm pudor, têm vergonha de hoje em dia fazer isso. Não, vou mudar de opinião. Como se mudar de opinião fosse alguma coisa... Pois é, cara. Acho que isso é... O mais legal do ser humano é de poder ouvir pessoas... Evoluir, mudar. Mudar de opinião e reconhecer os erros do passado. Olha, eu sustentava uma posição nesse momento sobre qualquer tema. Não precisa, vamos fugir de política para não ficar parecendo uma discussão política. Só não mudando de time, né, que aí mudar de time é um pouco complicado, mas assim, qualquer outra coisa, eu pensava, tinha um posicionamento em relação a isso agora, mudei, estudei melhor, vi que não é bem assim. Com certeza. A gente não tem mais essa... Infelizmente, eu acho que o momento, esse pensamento binário, né? Que ou é uma coisa ou é outra, você não pode de forma nenhuma construir um caminho comum, é péssimo para tudo, né? Entendi. Mas tu saiu de lá porque tu tava de saco cheio de... assim, vamos lá. Estressante. Primeiro que é participar de um programa diário, ao vivo, com temas, como eu disse, variados, demanda um baita de um trabalho. Uhum. Eu tenho um escritório de advocacia criminal meu, ativo, há muitos anos, trabalho nas mais variadas causas no Brasil inteiro criminais. O escritório tem uma equipe grande, com casos complexos, que em razão da pandemia, obviamente como todos os outros ramos da economia, estagnou um pouco, principalmente, é engraçado pensar assim, a polícia, quando ela... Não é que a polícia parou de trabalhar, a polícia não parou de trabalhar, mas a justiça e a polícia trabalhando menos, e obviamente em razão da pandemia, as limitações são óbvias, o trabalho do advogado também vai diminuindo naturalmente. Então, eu consegui, neste momento, levar as duas coisas. A partir do momento em que a justiça está voltando um pouco ao normal, já seria muito difícil para eu conseguir tocar as duas coisas. Quase impossível para tocar as duas coisas. Até porque, como eu disse para vocês, o advogado... o advogado vive de urgências, né? Sim, verdade. Não dá assim... É muito complicado ter uma agenda fixa ao vivo num canal de televisão, sendo que a qualquer momento meu telefone pode tocar. Então deu certo. Como é que é? O casamento foi bom enquanto durou. Imagino que deve ter sido uma experiência legal. Foi legal, né? foi legal. Mas e agora? Você pensa em manter ativa a personalidade pública? Cara, então... Difícil te responder isso assim, o que eu pretendo fazer. Eu nunca saí, de certa forma...
eu nunca saí do debate público. Assim, eu não sei se essa exposição e esse tipo de formato de exposição na televisão é algo que eu ainda poderia fazer. Mas, em razão do meu trabalho fora da advocacia, com temas ligados a direitos humanos, ao sistema carcerário, ao sistema de justiça criminal, que eu faço isso há tantos anos quanto eu advogo, normalmente a minha vida ela já pressupõe um debate público. Seja no Congresso, participando de audiências públicas, seja em campanhas variadas que as organizações que eu trabalho, eu sou diretor, fui presidente, eu tenho algumas organizações que eu tenho uma ligação bem próxima de trabalhar com essas ONGs. Então, essa participação com o público, esse debate, estar, de certa forma, público, já faz parte da minha... minha não tenho como eu voltar atrás. Agora, assim... Esse tipo de exposição, você pretende criar conteúdo assim? Então, eu tenho recebido vários pedidos. Faz um canal do YouTube. Faz um podcast, Augusto. Gente, podcast é da hora. Podcast é legal. Chama uns advogados pica pra discutir sobre advocacia. Então, eu tô escrevendo um livro que já é um passo. Acabei de fechar, inclusive, assinei o contrato há pouco com a editora. É um livro voltado... Até vou dar um spoiler. Nem sei se pode, mas acho que a editora não. Vocês não estão ouvindo, né? Vocês não estão ouvindo. Não, é um livro que eu tento explicar, porque a gente tem uma coisa que é curiosa, né? A justiça, principalmente a justiça criminal, ela virou um grande espetáculo. E já vem virando, né? Você tem TV Justiça, as pessoas que estão assistindo o julgamento do Supremo, todo mundo sabe o nome de ministro do Supremo. Aí a gente teve o Mensalão, e depois a gente tem a Operação Lava Jato. Então, assim, a justiça, por ela ter virado... Isso eu sou um crítico a esse fenômeno, mas é um fenômeno que não tem como voltar atrás. Por a justiça, principalmente a justiça criminal, ter, de certa forma, virado um espetáculo, o direito criminal e a advocacia criminal, ela virou um papo de mesa de bar, basicamente. Né? Todo mundo acha que sabe alguma coisa, né? Porque, infelizmente, até em razão um pouco da imprensa, que muitas vezes... acaba fazendo um outro comentário que tecnicamente está errado, esse virou um tema fácil, né? Qualquer mesa de bar que você senta, não hoje em dia, porque ainda os bares não estão abertos, mas no passado... Alguns estão. Deve ter uns clandestinos. As pessoas gostam de falar. Só que assim, queira ou não, é uma área técnica, que você tem questões técnicas, para dizer assim, não dá para falar com base no achismo. Então a tentativa desse livro é escrever sobre o sistema de justiça criminal, eu vou dizer assim, para o leigo, para o não advogado. Então explicando assim, coisas básicas, mas de uma forma bem fácil de ser explicadas, as diferenças entre o que é o trabalho do juiz, o que é um promotor, o que acontece num processo criminal. Quem são os atores num processo criminal? Quais são os seus direitos mais básicos? Por exemplo, isso eu já posso falar porque eu acho que eu coloquei no Twitter. Vai ter uma parte do livro, por exemplo, que ele começa com 2 direitos que todo mundo tem e ninguém sabe que tem. Que é o direito de mentir e o direito de fugir. São 2 direitos previstos na nossa lei. Você, ao ser acusado de um crime, você pode mentir livremente. A nossa legislação permite. Nós temos o direito de mentir e o direito de fugir. Se você entende que uma prisão decretada contra você, por exemplo, é uma prisão ilegal, você tem o direito de contestar essa prisão, obviamente pelos meios legais cabíveis, mas você não tem obrigação, nada na lei te obriga a você, por exemplo, se apresentar na polícia. Então são 2 direitos inalienáveis que a gente tem, que é o de mentir e o de fugir. Então é tentar falar um pouco sobre esses temas que muitas pessoas acabam falando com certezas absolutas e às vezes sem conhecer efetivamente. Então vai ser um livro nessa linha. Agora, podcast é um negócio que é mais fácil. Canal do YouTube tem que estar eu lá falando, eu não sei. Cara, não sei se eu vou conseguir. Mas o problema é isso, não precisa, na real, ser. O canal do YouTube não precisa ser isso, mas é a concepção, porque é o mainstream do canal do YouTube. Hoje em dia... Eu posso estar mais desatualizado, pode ser que seja algum jeito. Não, você não está desatualizado. A maioria das pessoas vem dessa forma, porque você tem o Felipe Neto apresentando dessa forma, você tem pessoas que apresentam dessa forma e dá certo. Mas existe um outro formato que dá certo também. Tipo, por exemplo, o Flow dá certo e a gente não está apresentando, está apresentando. É verdade. E eu acho que isso pode fazer. Pode, eu tenho recebido muito pedido de fazer alguma coisa nesse sentido, mas vamos ver. A gente gosta sempre de incentivar aqui, sabe? E se quiser usar a nossa sala, pode usar também. Dá pra gravar aqui. Pode já fizeram. Pronto, já tem tudo aqui. O microfone tá bonito. Tudo aqui, você põe seu já tem até o cara ali, ó, pra ficar trocando a câmera pra tu. Entendi. Tem energético, eu tomei um energético antes. Só que eu tava cansado. A geladeira tá abastecida. Cara, esse lance do... Você é advogado criminalista que fala, né? Criminalista. Cara, tu...
É porque assim, eu não conseguiria ser um advogado criminalista. Faz parte, tudo bem. Até porque, né? Eu também não. É muito, pô, é difícil ser, tá ligado? Entendi. Ele parou no meio do caminho. Entendi. Mas assim, cara, eu fico imaginando que nessa tua jornada aí de 20 anos, tu já pegou uns caras que tu queria mais que ele se fudesse ou não? Cara, é assim, vamos lá. Se você não parte de uma premissa básica dentro da advocacia criminal, você não é um advogado criminalista. E qual é essa premissa básica? O advogado criminalista, ele não defende uma pessoa. Ele não defende muito menos o crime que essa pessoa está sendo acusada. O advogado criminalista, ele defende direitos. E os direitos, eles valem para uma pessoa que cometeu esse crime escabroso ou que está sendo acusado de cometer um crime escabroso, da pessoa que está sendo acusada de cometer um crime leve ou do inocente. O direito é exatamente o mesmo. A lei é exatamente a mesma. Para mim, para você, para todo mundo que está assistindo, para quem é culpado, para quem é inocente, para o ladrão do banco, para o dono do banco ou para o ladrão de galinha. Se você não tem isso dentro de você, sabendo que você não está ali para advogar para o Zé, para o João ou para a Maria, você está ali para advogar para o direito do Zé, para o direito do João e para o direito da Maria. Aí você não faz esse julgamento inicial, porque se você se parar para fazer esse julgamento, realmente é difícil. Óbvio que há casos que eu já trabalhei, dezenas, centenas de casos que trabalhei, que eram acusações gravíssimas, acusações que, obviamente, você numa primeira leitura, você tem uma dificuldade, e é também um pouco... Aí tem os vários folclores da advocacia criminal que a gente acaba pegando muito esses folclores porque a gente assiste muito isso em filme americano e filme americano não tem relação nenhuma com a realidade do que a gente vive. As pessoas têm o imaginário de que um advogado criminalista funciona assim. Então vamos lá, o Monark vai me procurar, aparece no meu escritório amanhã, ele vai chegar na sala, sentar e falar: Augusto, então, eu matei a minha vovó e eu estou... Isso não existe assim. O cliente não necessariamente conta a verdade, inclusive para o advogado. Na verdade, a imensa maioria dos clientes, das pessoas que são acusadas, tendo elas sendo culpadas ou não, muitas vezes a verdade não chega até o advogado. E você vai falar, puta, mas não faz diferença, você não tem que saber? Não necessariamente, porque o que eu preciso defender o meu cliente é a acusação que está feita dentro do processo ali. Obviamente, em alguns casos principalmente, vamos imaginar o seguinte, casos de crimes financeiros, em que há todo ali um esquema de desvio de dinheiro. Você saber como de fato aconteceu pode facilitar um pouco mais a tua defesa ou não pode, mas assim, é um folclore a gente achar que o cliente normal de um escritório de advocacia criminal senta a bunda na cadeira e começa a contar todas as verdades como se ali fosse um confessionário. Isso não existe, mas obviamente tem casos em que a acusação é muito grave. Então, se couber a mim como advogado fazer esse primeiro julgamento pensando no crime, não pensando no direito, aí com certeza eu teria uma dificuldade. Vamos imaginar o seguinte, aí é uma questão pessoal minha, não tenho nenhuma observação a fazer a advogados que não pensam assim. Eu tenho uma dificuldade pessoal minha em trabalhar em casos que envolvam crianças, por exemplo. É uma questão pessoal minha. Assim, a acusação que envolva criança, seja um crime sexual ou um crime de violência que envolva criança, eu tenho uma tendência a ter dificuldade realmente. Então é um caso que eu olho com mais cuidado. Porque se eu ficar incomodado com o caso, eu não vou fazer uma boa defesa. E você pode não aceitar? Claro que posso. Entendi. Claro que posso. Posso não aceitar por razões... Como já não aceitei dezenas e dezenas de casos na minha história, por não me sentir confortável naquele caso específico, ou por achar... Enfim, por variadas questões. Isso é normal acontecer. Mas eu não posso deixar esse julgamento do homem médio, esse julgamento da sociedade, esse julgamento que nós, como cidadãos, fazemos de uma acusação grave, interferir no meu trabalho. E por isso que eu tenho que ter esse norte, esse princípio básico, que eu não estou advogando para uma pessoa, eu estou advogando para um direito. A partir do momento que eu consigo fazer agora, isso... eu acho que eu consigo ser um advogado criminalista, assim. Porque, não, assim, tá cheio de advogado criminalista já, não vem mais concorrência que o mercado está... Não, fica aqui. Pelo que eu estou entendendo, e aí tu me corrige se eu estiver falando merda, então tu não tá sempre querendo que o cara seja absolvido, tu quer só
que ele seja. Que sejam observados os direitos. Claro. Porque assim, eu achava que você tava ali pra dar um jeito daquele cara ali que é um assassino ser absolvido. Primeiro, vamos lá. Quem dá jeito não é... Assim, a sua pergunta é interessantíssima porque é um pensamento muito normal isso. Eu não decido... Vamos começar pelo básico. Eu não decido nada. Vamos lá. Quem decide alguma coisa é um juiz. Então, assim, o poder de decisão, a caneta não é minha. Né? Eu também não uso essa acusação que muitas vezes é feita. O advogado usa brechas da lei. Não tem brechas na lei, tem a lei. A lei está dizendo aquilo ali. Se eu pinço aquele pedaço da lei e uso isso, não é uma brecha. Tá lá, a brecha é o que está faltando, concorda? Isso aqui é uma brecha. Não tem brecha na lei, tem a lei. Se a lei pode ser usada em determinado momento para XYZ casos para beneficiar o meu cliente para alguma coisa, eu vou usar a lei, eu não uso brecha da lei. E aí, muitas vezes, o trabalho do advogado criminalista, Igor, ele está muito também focado no fato de que um acusado de um crime grave, por exemplo, tem pessoas que confessam. Vamos começar por aí. Como é que eu vou pedir a absolvição de alguém, dizer que a pessoa não fez nada se meu cliente foi lá e confessou? Então o trabalho do advogado é fazer com que... Por isso que a gente tem que sempre ter em mente o seguinte, eu não estou advogando para a pessoa, eu estou advogando para o direito. E o direito dessa pessoa, mesmo essa pessoa que confessou, ela tem direito a ter um julgamento justo, a ter testemunhas de defesa, a poder ser interrogado por um juiz, a poder ter seus direitos respeitados, se for condenado a uma pena justa, sendo essa pena justa que ele vai cumprir essa pena pelo tempo determinado, que ele vai poder ir para o regime semiaberto. Assim, eu estou pleiteando, então, direitos para uma pessoa que cometeu um crime e confessou, que são os mesmos direitos para a pessoa que não confessou o crime, que é inocente, para mim, para você. Por isso que a gente tem que ter essa régua. A régua é o direito. Se você partir para a pessoa ou partir para o caso, aí você vai ter essa dificuldade. Entendi, cara. Acabou de mudar minha mente sobre esse assunto aí. Porque eu achava... Tinha uns caras que falavam assim, caralho, como é que esse cara aceita ser advogado desse cara, mané? Mas agora eu entendo. E quem absolve... Vamos pegar o crime mais emblemático que tem, o homicídio. Eu defendo dezenas e dezenas de acusados de homicídio, que é a única modalidade de crime no nosso país que tem um julgamento pelo que a gente chama de tribunal do júri. Não é um juiz que julga. Se você é acusado de matar alguém, você vai ser julgado por quem? Pelo seu semelhante. São 7 jurados que compõem um conselho de sentenças, são 7 jurados que vão decidir se você é culpado. São pessoas aleatórias? São pessoas aleatórias, completamente aleatórias. O juiz ele só tem o papel do quê? De fixar a pena. No momento em que o jurado ele diz se essa pessoa é inocente ou essa pessoa não é inocente, o juiz vai lá tecnicamente e adequa a pena dele. Então, assim, são pessoas do povo que estão te julgando. Então, o meu trabalho ali, a partir do momento em que chega uma acusação de um crime de homicídio como esse, é fazer valer o direito que ele tem de negar, por exemplo. Por isso, quando eu comecei falando do direito de mentir, se o cliente chega no meu escritório dizendo eu só fui acusado de matar tal pessoa, não fui eu, é o meu papel sendo voz. Porque, na verdade, o criminalista ele faz o quê? O advogado, nem só o criminalista, qualquer advogado, ele é a voz do cliente dele, porque o cliente dele não pode falar em juízo, eu sou a voz do cliente dele. Se meu cliente está falando que ele não cometeu esse crime, eu vou ter que falar para os 7 jurados e usar do que está na lei, não que está na brecha da lei, como está a lei, e para convencer, então, os jurados que a versão do meu cliente, eu sendo a voz do meu cliente, é de que ele não cometeu esse crime, portanto ele tem que ser absolvido. Quem absolve não sou eu, o advogado, são os 7 jurados. Sim, e eu acho que existe um argumento que para o sistema funcionar, você tem que ter advogados que aceitem advogar para culpados. Porque senão o sistema simplesmente não tem lógica, não funciona. Senão o processo ele simplesmente vira um obstáculo para condenação. Então você não precisa nem ter processo, você não precisa ter nada. Seria uma grande injustiça pôr esse ônus na mão do advogado quando ele está cumprindo um papel essencial para a funcionalidade dos inocentes também, das pessoas que... Isso que você falou é importantíssimo. Porque geralmente em crimes de grande comoção, e eles acontecem, e eu já trabalhei em casos em que, assim, mediaticamente eram casos complicados de trabalhar, uma grande comoção nacional, que as pessoas falam, não, mas essa pessoa não tem direito. Eu aprendi
praticamente tudo que eu sei, com o primeiro advogado que eu trabalhei, que foi o Márcio Tomás Bastos, que depois foi ministro da Justiça, e ele dizia uma coisa... Excelente professor. Esse foi o melhor que eu poderia ter. Ele dizia o seguinte, para algumas pessoas há uma classe de acusados que são indignos de defesa, como se essa pessoa simplesmente não tivesse direito a ser defendido de forma nenhuma. Você garantir o direito que essa pessoa, em tese, indigna de defesa, tenha defesa, é no final das contas você defender o direito do inocente. Porque se eu não defender o direito de um cara acusado de um crime gravíssimo, por mais que ele tenha cometido, eu não tenho como fortalecer o direito do cara que não cometeu o crime. Então defender, na verdade, uma pessoa acusada de um crime grave é fazer valer o direito do inocente ser defendido. Porque eu não... A gente tem... o julgamento quem faz não somos nós. O direito, como eu disse, é o mesmo. Então você tem que defender mesmo o direito daquela pessoa acusada desse crime gravíssimo para fazer valer o direito de uma pessoa eventualmente inocente. Porque aí você condenar um inocente, aí nós estamos com um problema. Com certeza. E acontece às vezes. Acontece às vezes. Olha, eu vou te falar, acontece muito. Entendi. Acontece muito. Tem uma das organizações que eu trabalho que chama Innocence Project Brasil, que é uma organização que a sede dela é nos Estados Unidos, o Innocence Project, que eles são especializados em pegar pessoas que estão no corredor da morte, acusadas que têm uma pena de morte, e advogados trabalham nesses casos e localizam erros judiciários e tiram essas pessoas do corredor da morte. Então, o Innocence Project Brasil faz algo semelhante. Nós não temos pena de morte aqui, obviamente. Que eu acho uma coisa boa, mas temos pessoas que estão condenadas com trânsito em julgado, que a gente chama. São pessoas que têm condenações que não têm mais nenhum recurso. Aí a gente analisa esses casos e apresenta um último recurso, um negócio chamado revisão criminal, e aí a gente localiza o erro judiciário mesmo. Nós soltamos, entre ano passado e esse, 6 pessoas já. Teve um que foi, agora virou um quadro do Fantástico, inclusive. No Fantástico, faz 2 semanas, um dos últimos assistidos que nós soltamos. E é um clássico erro judiciário. A pessoa estava condenada inocente. Eu acho que isso me dá uma raiva, mano. Cara, isso tem muito, viu? Entrando um pouco numa pauta que pra mim é importante, que é a maconha, que é as drogas. Quantas pessoas inocentes estão condenadas aí, né? Nesse quesito, tá ligado? Nós temos... O Brasil, hoje em dia, ele está na contramão de praticamente o mundo todo no que se trata de política de drogas. A nossa lei de drogas é completamente ultrapassada. A nossa forma de lidar com a questão da droga, principalmente do ponto de vista judicial, é completamente equivocada. Completamente equivocado. Nós fracassamos, nós e o mundo inteiro, a começar pelos Estados Unidos, que é da onde nós copiamos isso, vem ano após ano fracassando nessa política de enfrentamento, nessa política de tratar a questão da droga exclusivamente como um problema de polícia, uma questão policial e não uma questão de saúde pública, uma questão de saúde mental, de escolha, arbítrio pública, né? Da pessoa. E é curioso uma coisa, né? Olha só, o presidente Obama iniciou, durante a gestão dele, um projeto de desencarceramento voltado principalmente para acusados de tráfico em pequena quantidade. Quando muda a gestão e entra o Trump continua fazendo isso. Então até o Trump, olha lá, até o Trump entende que esta política de guerra às drogas, vinda principalmente de origem na década de 80 pelo Reagan, ela é fracassada. Então os Estados Unidos vem tentando modificar. E o único país que engatinha ainda, o único não, mas assim, uma potência mundial, que somos uma potência mundial, é o Brasil. É o Brasil que continua enxergando a questão da pior forma possível, produzindo, aí do ponto de vista judicial, erros gravíssimos. Nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo, para começar. Os outros países que estão juntos de nós, acima da gente no ranking, vêm ano após ano diminuindo o número de pessoas presas. O Brasil só vem aumentando. Se fosse uma prisão inteligente, feita para, de fato, necessária, eu nem discutiria. Mas nós prendemos quem é o perfil da população carcerária brasileira. É o jovem, negro, pobre, sem escolaridade, muitas vezes, e na sua maioria das vezes, preso por crime sem violência. Furto e tráfico de drogas. Augusto, mas como assim tráfico de drogas é um crime sem violência? Obviamente o tráfico produz uma violência periférica, gigantesca.
Mas o crime, especificamente, a conduta do tráfico de drogas, é uma conduta que, do ponto de vista técnico legal, é uma conduta que a gente fala que é uma conduta não violenta. Ninguém o cara tá ferido pra- vendendo. se É você uma- traficar. comércio. É um comércio, não há nenhuma violência direta. Obviamente que indireta é gigantesca, mas diretamente... necessariamente não, também. é um crime, mas é um crime É. sem violência. E mais do que isso, nós temos em determinados estados mais de 30% da nossa população carcerária de presos que a gente chama de provisórios. O que são presos provisórios? São presos que não tiveram uma condenação ainda. Entre as mulheres, esse número passa de 50%. O que significa isso na prática? Metade das mulheres encarceradas do nosso país não foram condenadas ainda. Ou seja, elas podem estar presas sem uma sentença condenatória, correndo o risco de serem inocentes. Estão presas numa prisão que a gente chama de preventiva. E um número extremamente excessivo, principalmente entre a população carcerária feminina, e esse número é maior, presa por tráfico de droga e tráfico de pequenas quantidades de droga, e mais, um número assustadoramente alto de mulheres, esposas de presos, que são presas ao entrar no presídio com uma pequena quantidade de drogas para levar para o marido. Então, assim, é um sistema completo... É desumano isso aí, né? feito de forma completamente equivocada. Para começar, a gente tem um problema na nossa lei de drogas, que é o seguinte: nós não diferenciamos, não há nenhuma diferenciação objetiva e prática para diferenciar o usuário do traficante. Qual é o resultado prático disso? A gente produz distorções na justiça completas. Pessoas presas com uma pequena quantidade de maconha, consideradas traficantes, porque eventualmente tem um pouco de dinheiro no bolso, ou porque foi preso próximo de uma região, conhecidamente uma região de venda de drogas, e uma pessoa presa com uma quantidade maior de drogas, que pode até vir a ser um traficante, acaba não sendo condenado por tráfico por uma questão ou outra. Então nós temos assim distorções para os dois lados. Um real traficante mesmo, que poderia receber uma pena por tráfico, muitas vezes acaba não sendo condenado, quando um usuário acaba sendo condenado por tráfico. Porque a gente não tem uma regra minimamente objetiva, por exemplo, de quantidade. Não Vamos tem? copiar. Eu achei Não que tem, tivesse. não tem. Nossa lei não prevê quantidade de droga. A diferenciação entre tráfico e porte, ela é um conjunto de informações, sendo que a quantidade, isoladamente, ela não pode ser objeto específico dessa diferenciação. Mas mesmo quando a quantidade é usada para diferenciar o tráfico do porte, a lei não prevê que quantidade é essa. Então a gente tem casos, por exemplo, esdrúxulos de julgamentos que são o seguinte: a pessoa foi presa com 40 gramas de maconha. Aí o juiz fala assim, e o indicativo de que isso era para tráfico é porque foram encontradas 10 porções de 10 gramas. Bom, o sujeito acabou de comprar 10 porções de 10 gramas, juntando da 40... Assim, não necessariamente o fato da droga estar porcionada em 10 porções de 10 gramas significa que ele estava lá para vender. Ele pode ter acabado de comprar. Sem ter um critério, ou de fato ele poderia ser traficante Claro. mesmo. Eu tô usando só esse exemplo para dizer que a falta de critério produz essas distorções que fazem com que a gente tenha um sistema prisional recheado de pessoas, inclusive presas por questões de drogas, que não deveriam estar lá. Isso sem entrar na questão mais filosófica da coisa, se a gente tinha que prender pessoas ou proibir o consumo de drogas, né? Mas eu acho que isso também é uma conversa que meio que já foi decidida, assim. Então, né? Médio, o que a gente tem, e esse até é um tema importante da gente trazer, até porque ele está parado no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Se vocês... Vou fazer uma propaganda. É para essa câmera que eu tenho que olhar. Isso, manda ver. Se você entrar no YouTube... agora eu já sei. Você vai ter lá... tem um recurso em trâmite no Supremo Tribunal Federal que está parado há, eu acho que há pelo menos uns 2, 3 anos, na mão de um dos ministros, em que se discute o artigo 28 da Lei de Tóxicos, que é o quê? É o porte para consumo próprio. Então, há um pedido de uma série de organizações no Brasil inteiro para descriminalizar ou tornar inconstitucional esse artigo 28, ou seja, para permitir o porte para consumo próprio. Aí você vai ter lá vários advogados que fizeram sustentação oral. Sustentação oral, quando você vai lá e fala para frente dos ministros, um dos advogados sou eu, vocês querem assistir minha sustentação, que eu defendo a descriminalização. Pô, cara, parabéns. Especificamente desse artigo Legal. 28, para permitir que o porte para consumo não seja crime. Que massa. Porque realmente, e até eu uso uma... Foi bacana essa sustentação. Eu estou mais novinho, com menos cabelo branco na época. Deve fazer uns 4 anos já, acho que isso. Mas eu peguei a frase de um criminólogo, um cara super importante, que ele fala que com relação a quem
porta a droga para consumir num ambiente privado, é um típico caso que a gente chama de autolesão. O máximo que ele vai estar fazendo é se autolesionando. Se eu uso alguma substância entorpecente dentro da minha casa, sozinho, no que eu estou interferindo no direito de terceiros? Não estou. Concorda? Eu estou dentro da minha casa. O máximo que eu posso estar fazendo é me autolesionando. E aí esse criminólogo fala, todos têm direito a ir ao inferno à sua própria maneira, desde que isso não atinja um direito de terceiro. Então, ao fim e ao cabo, o usuário de droga que faz uso da droga num ambiente privado, ele está no máximo lesionando a própria saúde dele. Sim. Tem aquela máxima que não existe crime sem vítima. Nesse caso específico. Então, por isso que a gente defende que o artigo 28 especificamente é inconstitucional, não deveria ser crime o porte para consumo de droga. Isso é uma assim, o Supremo, por exemplo, poder... Se o Supremo... É que assim... Tem O pautas... contexto político é difícil nesse O caso. que a gente vai fazer com o aparato inteiro de guerra às drogas? Vamos fazer o quê com esse monte de... Bom, mas parar de gastar dinheiro, né? Para começar a usar o dinheiro. Um dos argumentos é curioso, porque como é que funciona esse julgamento? É interessante assistir esse julgamento, porque por que eu fui lá fazer essa sustentação oral? Porque existe uma figura no direito que chama amicus curiae, tem esse nome bonito, que traduzindo para português chama amigo da corte. Pô, data vênia aí, doutor. É meio data vênia. Amigo da corte é o seguinte, quando tem um tema muito relevante sendo julgado no Supremo, organizações da sociedade civil se apresentam como amigos da corte, dizendo, olha, eu represento, por exemplo, nesse caso, eu represento uma das organizações que eu fundei, que é o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é uma organização de advogados criminalistas. Como é que é o nome? O nome é ruim pra IDDD? caralho. O nome é ruim pra cacete, gente. Mas não fui eu que dei esse nome. IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Tem 20 anos, fizemos... Me lembra um código de Duke Nukem, IDKFA, pra ser O imortal. nome é ruim pra cacete. Foi o Dr. Márcio que fez esse nome, que Deus o tenha, mas o nome é ruim. E aí a gente vai lá como amigo da corte. Então você se apresenta, você fala, eu sou uma instituição que faz isso, 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 eu quero ser recebido aqui como um amigo da corte. Aí você, o ministro, no caso do Supremo, fala, realmente você preenche as condições para ser um amigo da corte, aí você vai lá e faz uma sustentação oral em cima desse caso. Só que você tem os amigos da corte que defendem um lado e você tem os amigos da corte que defendem um outro lado. Então você tinha lá a indústria do tabaco. um monte de... Não, nem eram. Era uma, assim, associação de delegados ou alguma coisa evangélica. Que assim, obviamente não sem problema, é o que seria. Sem problema nenhum. A posição deles é extremamente respeitável. Mas democraticamente respeitável. Teve uma advogada que comentou, por exemplo, assim, se nós descriminalizarmos o porte para consumo, como é que vai ser com o sistema de saúde público? Teremos lá aqueles viciados gastaremos milhões com as pessoas que, por causa do vício, cheirando maconha. Só faltou... Não teve o cheiro de maconha. Mas praticamente... Aí pouparíamos milhões também. Na hora que eu fui falar, falei, bom, mas a gente já gasta milhões com as pessoas que fumam tabaco, gastamos milhões e milhões com as pessoas com cirrose, com obesidade. Por causa de bebida. Falei da obesidade, gastamos milhões com as pessoas que infartam porque são obesas. Assim, o sistema de saúde público já gasta milhões com, pra isso que ele tá lá. Com pessoas que, na verdade, estão lá em razão de uma própria conduta. Sim. Vamos ser bem... sinceros. Vamos ser bem pragmáticos aqui. Né? A pessoa que tem um problema de cirrose, vai precisar de um transplante ou coisa parecida, ele teve isso por uma escolha dele. Ou uma escolha, não diria que é uma escolha, na verdade é uma doença, se for uma adição, uma dependência. Sempre há escolha. Mas de fato ele está lá por uma conduta, enfim, de uma iniciativa, de certa forma, dele. Sim. E nós gastamos, o sistema público de saúde gasta. É isso que a gente concordou quando a gente criou essa parada. Exatamente, faz parte. Então teve essa discussão que na época foi curiosa, mas eu concordo com você, acho que assim, um primeiro passo para se começar a pensar da melhor forma como a gente trata a questão de segurança pública, por exemplo, e o sistema penitenciário, que é esse caos que é fazer uma revisão completa da lei de drogas, fazendo isso da forma como os americanos vêm fazendo, como o Uruguai vem fazendo, tentando. Portugal, por exemplo, tem uma lei super interessante de drogas, assim, tem tantos exemplos que deram certo. Agora, convenhamos, bicho, 2020,
olha o estado que nós estamos aqui, né? Olha a situação que está o nosso país. Vocês acham que alguém vai levantar nessa altura do campeonato uma bandeira para falar, olha, então, realmente eu estou me candidatando aqui, a minha pauta é a descriminalização. Não. Já foi, o Eduardo Jorge fez isso. Mas assim, não é uma pauta popular. Sim, né? sim. Não Mas é uma pauta popular, mas não é uma pauta fácil de vender politicamente. Não, é dificílimo. Né? Mas é muito popular, cara. Tem muita gente que quer essa. A maioria dos jovens já, essa discussão já tá vencida. Não, mano. Entre os jovens, com certeza, mas você pode até pensar com pessoas, não vou chamar de mais conservadoras. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Ele tem uma postura altamente progressista em relação a drogas. Alguns ministros do Supremo, os que já votaram, por exemplo, publicamente. Já tem a maioria apoiou, não foi? Então, assim? A gente não tem a maioria ainda, esse é o problema. Entendi. Né? Não tem a maioria. O último atualmente o caso está com o ministro Alexandre de Moraes. Ele que pediu vista e está com ele já há bastante tempo. Esse cara parece ser um cara que não gostaria. Né? Não, eu acredito que a posição dele deva ser uma posição... Porque ele veio da polícia, né? Só por isso que eu penso isso. Mas mesmo assim, viu? Eu acho que a posição dele... Imagino aqui, não tenho nenhuma informação, mas imagino, eu conheço, eu acho ele um ministro que eu respeito, conheço aqui de São Paulo, ele foi advogado, foi promotor aqui. Eu acredito que ele, mesmo que ele não concordasse no passado, eu acho que hoje, parando para pensar, estudando melhor e principalmente vendo exemplos de outros lugares, eu acredito que o ministro Alexandre, por exemplo, seja uma pessoa que não tenha pudor assim, por dizer, vaidade de falar, mudei de ideia. Acho isso bom. E talvez eles estejam esperando agentes como talvez nós aqui do Flow pra criar o espaço pra ele tomar essa decisão, tá ligado? Como que você sente que tá esse cenário assim no Brasil? Você acha que tá evoluindo ou você acha que tá travado e você espera que fique travado até o Bolsonaro sair dessa parada? Especificamente em relação à lei de drogas ou todo o país como... O país eu acho que... Mas em específico a drogas nesse momento. Acho que nesse momento esquece. Acho que a gente não vai ter... Eu acho que o Supremo tá longe de querer colocar a mão numa pauta que é uma pauta polêmica nessa altura do campeonato. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele assumiu um protagonismo recente, principalmente depois da pandemia e todos os embates que houve entre o Supremo e o governo federal, que é um protagonismo que ele teve meio que assumir, não tinha muita opção, mas é um protagonismo que tem um lado ruim, né? Tem um lado perigoso. Você vê pessoas atacando o Supremo de uma forma bem além do simplesmente a crítica, tem um motivo, né? Que o Supremo lá nos Estados Unidos ele é super reservado, né? Tem um motivo, existe um motivo. É claro que existe. Por isso que eu sou uma voz completamente solitária em criticar uma coisa que todo mundo concorda, que é a TV Justiça, por exemplo. Eu sempre falo... Mas você entende por que da crítica? Porque é legal eu poder saber o que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que tem mais em jogo pra quem tá ali, né? Mas eu acho que por esse mesmo fato que acaba acontecendo essa distorção. Por ter mais em jogo mediaticamente falando. Pois o cara que tá lá, tem uma câmera nele ali. Ele tem algo a ganhar além do caso. Gente, vamos ser bem rasteiro. Faz diferença pra mim, pra você e pra um ministro do Supremo ser vaiado ou ser aplaudido na pizzaria domingo. Todo mundo é humano. Eu gosto de ser aplaudido. Você também gosta. Claro, você também. E o claro. ministro também gosta. E eu não gosto de ser vaiado. Então, a partir do momento que você tá... mas você tem que aproximar a justiça do povo, o julgamento tem que ser transparente. O julgamento é transparente, tá lá no site, é público, todo mundo pode ir lá entrar. Uma coisa diferente, e aqui é uma crítica bem pessoal minha, outra coisa é você televisionar ao vivo um julgamento do Supremo. Porque faz com que... É só você mudar de país. Chega na França... E entra no restaurante na França, se entrarem 10 ministros da Suprema Corte na França, capaz que 2, 3 pessoas do restaurante saibam quem é. Aqui no Brasil, se entrar 10 ministros do Supremo no restaurante, o restaurante cai na hora. Porque visualmente a gente conhece, os caras são perseguidos na rua. Então, assim, assume-se um protagonismo, mas você leva o ônus disso. O ônus de assumir esse protagonismo. E aí te coloca numa disputa política, que muitas vezes não tem nada de política, que não favorece, por exemplo, a inclusão de um tema desse tão importante quanto a descriminalização do porte para consumo. Isso deveria estar incluído em pauta ontem. Isso já deveria ter sido julgado. Eu acho que o impacto de uma decisão dessa, de verdade, na vida real das pessoas, seria gigantesco. Gigantesco. Coisa, no sistema carcerário. Uma mudança, assim... incrível, tá ligado? Dá pra pegar os caras que estão... Vamos dizer que aconteça essa mudança. Os caras que estão presos hoje, dá pra tirar eles da cadeia imediatamente? Que não vai ter, em tese, ninguém preso por esse artigo específico do porte para consumo próprio, porque esse artigo, isoladamente, ele não te daria uma pena de prisão. Entendi. Mas você pode evitar... Se você colocar critérios que diferenciem melhor o tráfico do porte, bicho, já é assim...
um baita de um avanço. Um baita de um avanço. Você pega a lei de Portugal, por exemplo, que tem lá tantos gramas de tal droga que é permitido. Tantos gramas Se você criar esse critério, bicho, você já resolve muita coisa. O problema disso é que eu não posso abrir minha empresa de maconha, cara. Aí, Pô, eu queria muito abrir, mano. Eu acho que o governo ia ganhar muito dinheiro, tá ligado? Muito, lá muito nos Estados dinheiro. Unidos, na Califórnia, por exemplo, lá os caras estão financiando educação com raiva. No Colorado, eu não sei o número atualizado, mas há alguns meses atrás era a segunda maior arrecadação do estado do Colorado já a venda de cannabis. Sim, esse cara é droga, cara. Vai vender, tá ligado? Isso porque na Califórnia, se eu não me engano, o imposto é de 47%, se eu não me engano. E os caras compram assim mesmo, né? E, porra... Pô, esse é um puto argumento que o cara fala, vai legalizar, vai ficar muito caro, o brasileiro ainda vai comprar com o traficante. Eu duvido. Mas você tem, por exemplo, no Uruguai, que você pega exemplos, né? Por isso que assim, é um tema tão interessante de ser discutido, porque você tem tanto exemplo colocado em prática que dá pra você pegar o que deu certo em todos os lugares e tentar replicar de alguma forma aqui. Você não precisa pegar... a gente estava falando até antes de começar, não precisa inventar a roda. Sim, exato. Não precisa inventar a roda tá aí. Você pode pegar da legislação de drogas, que de cada país ainda deu certo, obviamente adequar a uma realidade brasileira, que é uma realidade, enfim, muitas vezes em alguns aspectos diferentes, mas de certa forma moldar essa realidade para nossa realidade e tentar aplicar. Seria ser inteligente só, né? A gente tá atrasado aqui. Eu não vejo, assim, no momento atual, assim, do jeito que está a nossa política, o nosso país e o risco até de rupturas democráticas e o momento que a gente está vivendo, eu não vejo clima nenhum para alguém levantar uma bandeira e querer pautar isso, tanto do ponto de vista legal, pautar isso dentro do Supremo Tribunal Federal, quanto pautar isso na mídia, ou pautar isso como uma pauta de campanha. Entendo. Infelizmente, eu acho que a gente está num momento difícil. Isso. Vamos torcendo aqui, né? Eu vi que tem uns caras colocando em xeque direto aí a Operação Lava Jato. O que tu pensa disso, cara? Complicado. Você é bem crítico, eu acompanho. Vamos lá. Eu atuei e continuo atuando na Lava Jato basicamente desde quando a Lava Jato começou. Né? Eu tive clientes desde as fases iniciais da Lava Jato, continuo hoje com clientes... que não são... Eu acho bem importante, sempre respeitando o sigilo da minha profissão, mas deixar isso claro. Atualmente, eu não tenho nenhum cliente que seja réu na Lava Jato. Tenho pessoas que são investigadas na Lava Jato, mas réus, atualmente, eu não tenho nenhum cliente. Mas já tive dezenas de clientes. A Lava Jato, ela tem um papel, e teve, e ainda tem, e terá um papel fundamental no nosso país. É uma operação que ela merece, sim, em determinados aspectos, apoio, aplausos e respeito. Aplausos é um pouco demais, aplausos não chega a merecer, mas atenção, porque sim, havia um esquema de corrupção em determinados setores do governo, em determinados setores do nosso país, e que esse esquema de corrupção foi desnudado, que pessoas foram acusadas corretamente, foram presas, foram condenadas, até aí tudo bem. Então a Lava Jato tem sim o seu papel na história do país, na história do judiciário, importantíssimo. Inegável. E continuará tendo. A minha crítica, que eu sempre fiz, continuo fazendo e vou fazer até que as forças me permitam, são os abusos que no curso da operação eles cometeram. Esses abusos aí, você tá lá para impedi-los? Sem o advogado, os abusos seriam com certeza muito maiores. Houve uma série de irregularidades, ilegalidades, abusos que, sob a justificativa, muitas vezes, que até hoje as pessoas usam, de que os fins justificam os meios. Bom, o que é um direitozinho ali? O que é uma leizinha aqui? Se o mais importante, olha o que nós recuperamos 1 trilhão, 1 bilhão, sei lá quantos bilhões de reais. Ótimo, recuperamos, mas dava para ter recuperado parte disso seguindo corretamente a lei, seguindo a Constituição. A gente não precisava... Dá para recuperar tudo seguindo a lei corretamente. A gente não precisava fazer, e não é nenhuma interpretação diferente, é bem diferente, são duas coisas diversas, não é? Não tô aqui para falar, você, é uma coisa que sempre vem, você não tem isenção para falar porque você é advogado das pessoas. Bicho, para mim faz grande diferença, na verdade, ser ou não advogado das pessoas, porque volto a dizer, a lei está lá, é uma só, o que eu tô falando é o direito, não tô falando do meu cliente, eu tô falando do direito que meu cliente tem, que qualquer outra pessoa tem. É uma visão científica da coisa. Exatamente, uma visão técnica da coisa. Então você teve abusos cometidos sim, abusos que ficaram
bem claros, que hoje são conhecidos. Qual foi o pior abuso que eles cometeram? Eu acho que são assim, alguns métodos. Eu acho que assim, a Lava Jato ela criou alguns métodos de trabalho e aí ela aplicou esses métodos em alguns casos e aí isso produziu ilegalidades muito grandes. Então, o primeiro método de trabalho, que para mim é um dos mais nefastos da Operação Lava Jato, é prender ilegalmente pessoas preventivamente. Então foi ilegal as prisões? Várias. Algumas não. Algumas prisões... Me dá um exemplo de uma prisão... Tá, vamos lá. O que diferencia uma prisão preventiva de uma prisão legal e ilegal? A prisão preventiva, por ser uma prisão antes de uma condenação, ela tem que seguir um artigo específico da lei. Você tem que justificar por que você está prendendo alguém sem ter condenado ela ainda. Então, essa pessoa ela tem que estar dando... Eu vou traduzir para um português mais claro. Ela está, por exemplo, coagindo testemunhas, ela está destruindo provas, ou ela deu indicativos de que ela pode fugir. Então, são motivos concretos que a lei tem lá, inciso por inciso, que se a pessoa... garantia da ordem pública, o que significa isso? Ele deu indicativos de que ele vai voltar a delinquir. Vamos imaginar o seguinte, o sujeito que já foi preso 5 vezes por roubo, ele foi preso na 6ª vez, você vai falar, você vai ficar preso preventivamente por garantia da ordem pública. Você já deu indicativos, por você ter cometido outros 5 roubos na sua vida, de que você em liberdade, mesmo sem ter sido condenado, você pode de alguma forma atrapalhar a ordem pública. Esse é o motivo para se decretar uma prisão preventiva. Ou, por exemplo, você foi acusado de um crime, pegou a sua mala e entrou num jatinho e estava indo para o Paraguai. Bom, te peguei antes. Você está claramente dando um indicativo de que você vai se furtar a aplicação da lei. É o que a gente chama. Ele está fugindo. Não pode ser, a pena dele não aumenta porque ele tentou fugir. Não. A pena é preventiva. Isso é uma prisão preventiva. Entendi. Então, assim, a prisão preventiva, por ela ser excepcional, por que ela é excepcional? Porque se uma pessoa não foi condenada, por que você está prendendo ela? Ela tem que prever especificamente esses pontos que a lei... As excepcionalidades. As excepcionalidades. A partir do momento que você decreta uma prisão preventiva sem observar esses requisitos da lei, essa prisão é ilegal. Então, como é que muitas vezes o Ministério Público e a acusação faz? Ele pressupõe alguma coisa. Então vamos dizer o seguinte, pela grande quantidade de dinheiro que você possui, ou por você, eu tenho já alguns casos no escritório que são curiosos, pessoas que moram em região fronteiriça. O cara mora a 70 quilômetros da Argentina, mora em região fronteiriça, ele pode vir a fugir. Bom, então vamos prender preventivamente todo mundo que mora na região fronteiriça. Então, é acusado de um crime. Então assim, você tem como fazer uma interpretação equivocada, principalmente colocando suposições dentro desses requisitos de uma prisão preventiva, e você prende alguém preventivamente. Então, o que a Lava Jato fez muito? Você prende alguém preventivamente e aí essa pessoa estando presa, obviamente, psicologicamente destruída, como uma prisão faz com qualquer pessoa, oferece-se o milagre da delação premiada. Então, um dos métodos mais criticáveis e ilegais que a Operação Lava Jato usou por várias vezes foi banalizar uma prisão preventiva com o fim de oferecer a salvação para o sujeito e fazer a delação premiada. O que faz sentido, é uma boa estratégia. Só não sei se ela é ética. Não, ela é ilegal, ela é ilegal. Então você prende ilegalmente alguém, passa um tempinho e você fala, olha, tem uma chance de você sair rapidinho. Como é que é? Vamos fazer uma delação premiada automaticamente. Aí você vê que o negócio era tão automático, por exemplo, que houve casos em que a pessoa começou a negociar uma delação premiada e o Sérgio Moro, que o juiz, soltou. Bom, como é assim? Se a prisão era justificada porque a pessoa poderia correr o risco de fugir, ou poderia destruir provas, ou estava fazendo não sei o que, a partir do momento que ela começou a negociar uma delação premiada, isso automaticamente desaparece? Essa pessoa que poderia fugir agora, porque ela falou que vai fazer uma delação, ela não vai mais fugir? Então, nisso ficava evidente que a prisão... Tem ela uma não era... inconsistência lógica aí. Né? Então, assim, esse método, que foi um método de investigação bem claro da Lava Jato, é para mim uma das ilegalidades mais... Porque ela primeiro envolve uma prisão ilegal, que é algo gravíssimo. Vamos pensar assim... Tirar a liberdade... Tirar a liberdade de alguém, nosso bem, um dos maiores, mais caro que não sei, você prende ilegalmente alguém para lhe oferecer essas benesses da delação premiada. Então, isso foi um método. Por que eu digo método? Porque isso reiteradamente foi feito. Eu não duvido. Faz sentido. Foi. E, assim, e aí tem uma outra coisa, é você, além de... Assim, você vê que é tudo... Por isso que eu volto a falar em método, porque nada é por acaso. E eles aí faziam isso como forma de investigação. Como forma de investigação e mais. E aí, dentro das delações, aí você começa a ter delações premiadas completamente... continuo sendo crítico à delação premiada, não ao
conceito macro de uma delação premiada, mas aquilo que eu chamo de delação à brasileira, né? Porque o brasileiro sempre... Né? É uma da caralho. Sempre tem nossa jabuticabinha. E, por exemplo, é você fazer delação premiada com pessoa que já fez uma delação no passado, que pra mim isso é uma coisa que faz o menor sentido. Você vai lá, comete um crime, se arrepende, cagueta todo mundo, recebe uma pena desse tamanho, e depois de 5 anos você comete outro crime e você fala, agora eu me arrependi de novo. O crime compensa. Obrigado, o crime compensa. Então, assim, a Lava Jato, a Lava Jato não seria nada do que ela foi se não existisse um personagem que, para mim, é o personagem mais importante da Lava Jato, que não é o Sérgio Moro, não é o Deltan Dallagnol, não é ninguém. É um cara chamado Alberto Youssef, que foi o primeiro grande delator da Lava Jato, que já tinha feito uma delação em 2003, no caso do Banestado, que foi outro caso bem grande aqui. Na verdade, o Alberto Youssef foi a pessoa que fez a primeira delação premiada clausulada, que a gente chama, que é uma delação com um contrato, em que é um contrato que as partes assinam. Foi ele. Ele voltou a cometer um crime, foi pego na Lava Jato e ofereceram para ele de novo a delação premiada. Então, Caraca. esse método... Eu quero esse acordo aí, galera. Então assim, de certa forma, eu escrevi em 2014 um artigo para a Folha em que eu critico essa forma de investigar e que na época foi engraçado. Você mandava os artigos para a Folha, só que você não escolhia o título, era a Folha que escolhia o título. Puta, eu acordei, acho que o artigo, sei lá, saiu uma sexta-feira, eu dormi todo nervoso para ler o artigo no dia seguinte. Falei, vamos ver meu nome no jornal. Na hora que eu abro o jornal, assim, naquela meia página da Folha inteira tá meu artigo, e eles colocam o título, pelo fim da delação premiada. E não era básico, eu não tava pedindo. Puta, meu telefone. Muito nessa. Meu telefone, mas assim, 6h30 da manhã já tinha gente me ligando. Pô, vocês querem que pelo fim? Eu falei, eu critiquei a delação, eu não falei que tinha que acabar. Não, mas vai, gente, pelo fim da delação premiada. Até hoje eu apoio aí um pouco por causa desse título. Mas eu acho que se você tá na lei, você tem uma instituição e você tem que ter um apreço muito forte pelo caminho que essa instituição segue. E você acredita que essas coisas que você mencionou enfraqueceu a Lava... Porque hoje em dia a Lava Jato tá bem enfraquecida, na minha visão. Tá. Você acha que foram essas coisas que enfraqueceram ela? Claro. E a gente tem, agora assim, é impossível não falar da Vaza Jato, das conversas do Telegram, do juiz Sérgio Moro com os procuradores e entre os procuradores. Aquilo, assim, eu considero, e falo isso assim, sem o menor... problema, é o maior escândalo do que o Poder Judiciário já viveu numa história recente do nosso país. É aquilo, assim, é inadmissível. E quem vai falar para você, isso não tem gravidade, ou porque tem algum interesse, ou porque não faz a menor ideia do que está falando. Aquelas conversas entre o juiz e os membros do Ministério Público Federal, da forma como as conversas foram colocadas, aquilo ali é absolutamente inadmissível. Você não pode ter uma conversa com uma pessoa que vai julgar o seu caso da forma como aquela conversa foi feita. Pessoal, uma conversa casual, pessoal. Mais do que se fosse pessoal, tudo bem. Conversando sobre o processo. Sobre o processo. Você pode ser o melhor, assim, eu posso ser. Mas isso é uma questão... Dicas, né? Ele dava as dicas. Entregando prova. Pô, você tem especificamente... Porque vamos lá, é só a gente pensar assim, vamos pensar uma cidade pequena do interior. Que você vai ter um juiz, um promotor e 3 advogados. É natural que os caras sejam amigos. É natural. Tem uma pizzaria na cidade, todo mundo se encontra, tem um clube. Você pode ser amigo, você pode jantar na casa do juiz, não tem problema nenhum ter relação entre as partes. Essa era uma dúvida minha. Problema você não tem. Eu posso ser amigo de ministro e jantar e viajar. Ok, o problema é você discutir um caso que está sob julgamento com essa pessoa. Da forma, se você pensar na justiça, pensa a justiça como um triângulo assim. Você tem aqui em cima o juiz, aqui o Ministério Público e aqui a defesa. A acusação e a defesa são partes. A única pessoa que não é parte é o juiz está lá para julgar. A partir do momento que uma das partes, e qualquer uma das partes, pode ser pode ser a parte eu, advogado, ou a parte eu, promotor de justiça. Eu começo a conversar numa conversa de WhatsApp sobre o caso e o juiz, vamos lá, o juiz que vai julgar o meu caso, vira para mim e fala, Augusto, então, descobri uma prova tão boa para absorver seu cliente, bicho. Olha aqui, ó, liga para esse cara. É verdade. É o juiz que vai julgar, não acabou. A imparcialidade do juiz foi para as cucuas. Não importa, assim, para as pessoas que não acham isso grave, é só trocar o interlocutor. Tira o Deltan Dallagnol e coloca o Augusto. Eu já pedi para fazer esse exercício. Eu, à época, por exemplo, fui advogado
durante muitos anos da maior construtora do país, da Odebrecht. Eu fui advogado, é público, isso não tem problema nenhum eu falar. Eu fui advogado da Odebrecht durante a Operação Lava Jato. É só trocar o Deltan pelo Augusto, advogado da Odebrecht. Pensa se fosse o Moro virando para mim, Augusto, eu tenho uma prova para te dar que vai absolver o Marcelo Odebrecht. Acabou, o Moro estaria hoje aonde ele estaria? Verdade. Ele fez exatamente a mesma coisa, só que com o Ministério Público, que é tão parte quanto eu. Ele chegou a dar provas? Ele tem, assim, daquelas conversas tem várias que são graves, mas teve uma específica, que era até no processo do Lula, não tinha nem nada a ver com o Odebrecht, em que ele fala pro Deltan, como é que ele fala? Olha, uma fonte me disse que tem umas notas fiscais, seria bom ligar para essa fonte. Ele dá uma... Ele não dá a prova, mas ele aponta onde poderia ser encontrada. Mas se ele falasse isso para mim... Sim, sim. É só pensar isso. Realmente tem uma questão. Mas eu tenho uma pergunta. Isso é ilegal? É ilegal? O juiz é suspeito. Ou não é? Não, é ilegal. O juiz ele fica suspeito. E por que nada aconteceu com o Moro? Não, porque não foi julgado ainda. Mas vai ser? Vai. Entendi. Essa é uma outra coisa. Essa água é minha? É sua, eu peguei pra você um tempo. Toma essa aqui que tá mais gelada, eu pego outra. Obrigado. As pessoas... A gente tem... a gente vai, não sei como a gente vai se adaptar a essa realidade de uma forma que a gente não fique tão ansioso. Mas todo mundo acha que a justiça ela tem a mesma velocidade que uma rede social ou que a justiça tem a mesma velocidade de uma notícia. Não tem... eu prefiro... Obrigado. Obrigado. Não é assim que funciona. Né? Assim, a justiça demora. Infelizmente, demora muito mais do que eu gostaria. Mas há vários temas ligados à Lava Jato, por exemplo, e essa troca de mensagem dos procuradores, por exemplo, que elas estão ainda sob julgamento. Ainda vai ter um julgamento em algum momento que vai dizer se... Especificamente em algum processo ou outro, o juiz Sérgio Moro ele estava suspeito, que chama. Né? Ele perdeu, ao perder... Eu acabei de fazer uma outra propaganda. Eu escrevi um artigo para um livro que foi lançado, é de graça, é só entrar no site e baixar, inclusive. Chama O Livro das Suspeições. São vários artigos mostrando por que o Sérgio Moro, em alguns casos especificamente, ele perdeu a imparcialidade, a capacidade de julgar de forma imparcial. E se ele for realmente julgado e aí condenado, não sei se condenado é a palavra, mas... Não, o reflexo é no processo, não nele. Tá. E aí o processo ele é desvalidado todo. Todos que foram provados que ele tem essa imparcialidade. Você tem que julgar caso a caso. Nunca vai ser uma nulidade ou uma anulação geral. Casos específicos em que ficar comprovado... Não. Aí que a gente tem que separar. Eu entendo que o Sérgio Moro fez uma merda errada aí, mas ao mesmo tempo... O povo... Não é que os fins justificam os meios, ok? Mas os fins foram legais. Não, só isso que eu tô falando. É claro que você vai ter... Eu gostei dos fins. Você não teve isso, essa suspeição em todos os casos. Por isso que o julgamento ele é individual, você tem que analisar caso a caso. E isso vai demorar um tempo, bicho, porque, volto a dizer, o tempo da justiça não é o tempo da rede social. Então, esse tempo da justiça aí não foi... Acho que tem grande apoio à Lava Jato, mesmo com tudo isso. Acho que o povo em si, a massa, faz uma vista grossa para essas coisas aí, especialmente porque eles estão cansados de tudo, mano. Cheio de político. Esses caras tinham que se fuder e quando eles se fuderam, a galera, mano... É um conjunto da obra, né? É um conjunto da obra. Eu acho que você tem uma criminalização da atividade política, né? Assim, natural de você fazer críticas a políticos em geral, sem individualizar. E aí você, ao ver políticos, por mais que você... saiba que um pode ser culpado ou outro não, você vê a classe política lá toda sob julgamento, aí te dá um certo conforto de falar, finalmente agora estão fazendo justiça, é meio que um imaginário que você condenar uma outra pessoa ali, você estaria condenando a classe política como um todo. É uma catarse, né? É um pouco uma catarse. E você tem uma coisa, isso assim que é um ponto bastante positivo da Lava Jato, os julgamentos foram rápidos. Isso é um ponto bem importante. A Lava Jato produziu julgamentos e condenações ou absolvições rápidas por uma série de fatores. Primeiro porque o Moro atropelou um pouco os direitos e ao atropelar direitos você faz a coisa ficar mais rápida mesmo. E a outra é que o Moro é um juiz com uma dedicação exclusiva, que a gente chama. Ele só tinha Lava Jato para julgar, não que fosse pouca coisa, mas ele era um juiz que só julgava Lava Jato e tinha uma equipe de assessores muito grande que faziam com que os processos tivessem um resultado rápido. E isso, bicho, é uma das coisas mais importantes para a sensação geral da população de que a justiça está funcionando, é a rapidez. Uma justiça lenta, ela é naturalmente uma justiça que passa uma impressão de impunidade. Você é uma pessoa que comete um crime, é acusada de cometer um crime hoje, e ele só vai ter uma condenação
daqui a 10 anos, isso automaticamente já passa para a opinião pública, por mais que ele venha receber daqui a 10 anos uma pena de 400 anos de cadeia. No imaginário 10 anos ali livre, pô. houve uma impunidade. Então, assim, se tem uma coisa que a gente precisa melhorar e melhorar muito no nosso país é a rapidez da justiça. Tem jeito isso, digitalizando tudo? Tem jeito, mas custa, né? E quando custa, meu amigo, aí O problema envolve... é que já Como é que os custa caras o vão judiciário, vender né? isso? já custa. A gente, primeiro assim... A gente não tem um dos judiciários mais caros do mundo? Não, tem com certeza. Primeiro a gente tem que dar um passo para trás, que é o seguinte: é parar de judicializar tudo. O brasileiro adora um processinho. Vamos falar a verdade? Verdade. O cachorro do vizinho latiu, vou no juizado especial de pequenas causas. O cachorro do vizinho fez cocô na minha vida, vou lá. O cara tá me devendo R$50, vou meter um processinho. Brasileiro adora um processo. Aí, a gente não tem. A gente tem, primeiro, uma sociedade que é litigiosa e litigante e gosta de judicializar conflitos. Por outro lado, a gente não tem alternativas para resolver conflitos como outras justiças do mundo inteiro tem. Justiça restaurativa, justiça consensual, arbitragem, outras formas de solucionar conflitos que não seja através de um juiz. O que é uma arbitragem? A arbitragem não é um juiz, é um árbitro. Você escolhe uma câmara de arbitragem, por exemplo, para ver uma disputa. Se tem uma disputa comercial, duas Isso pode empresas. ser privado? Isso é privado. Isso é privado. Você estipula, por exemplo, num contrato. Eu estou comprando uma planta industrial sua ou estou fazendo não sei o quê. Você já no contrato você estipula que qualquer disputa entre a gente não vai judicializar. Justamente para tornar mais rápido isso, a gente vai usar uma câmara arbitral. Faz por arbitragem. Isso não existe no Brasil. Existe, mas bem pouco. Agora, isso devia ser aplicado muito em outras áreas. Justiça, por exemplo, de família, obviamente, quando não envolve a guarda de crianças nem menor de idade, mas outros, assim, você tem outras formas de solucionar conflitos que não seja exclusivamente através da justiça, que a gente não incentiva em nada. Então, o que acontece? Como o brasileiro adora um processinho, nós temos pilhas e pilhas e pilhas de processo. E assim, ser humano nenhum no mundo, você pode ter mais 500, você pode digitalizar tudo, você pode ter mais 5 milhões de promotores, de juízes, de advogados, que ainda não vão dar demanda e não vão conseguir dar uma resposta rápida para a quantidade de processos que a gente tem. Então, para começar, se a gente quisesse fazer a justiça mais rápida, para começar, você tinha que acionar menos a justiça. A gente tinha que ter culturalmente um país que acionasse menos a justiça para toda e qualquer coisa. Agora, para você não acionar a justiça, você tem que ter uma forma alternativa de solucionar um conflito. Tem que ter outros caminhos. Tem que ter outros caminhos, porque se o cara tá te devendo, você vai querer cobrar. Ou se você comprou o carro e o carro veio com problema, você vai querer fazer valer o seu direito. Só que a gente tinha que ter outras formas de fazer valer o nosso direito que não fosse acionando a justiça. Como faz para colocar essas formas no livro? Eu vou te falar, bicho. A gente tem um problema de falta de vontade política para muitas coisas. Assim, né? É porque o político, pelo menos, eu não sei, eu imagino que seja... Aqui no Brasil, ser político é uma profissão. Então, o cara, ele ganha uma grana ali. É diferente, por exemplo, de um senador americano, né? Então, aqui, o cara, ele precisa falar o que o povo tá precisando ali no desespero agora. Então, tem coisa que é muito difícil de você vender Tudo que é a longo prazo é difícil de vender. Do ponto de vista político. Tudo. Então vamos mudar a pauta de educação. Sei lá, qualquer outra coisa. Assim, se você pegar alguns problemas graves do nosso país, vamos pegar 3 pontos. Saúde, segurança pública e educação. Não tem milagre. Não tem nada que você vai falar, olha, em 6 meses eu resolvo a saúde. Em 6 meses eu vou resolver a segurança pública. Não tem. E o que vende, entre aspas, e o que faz uma pessoa ser eleita é promessa de campanha vazia. Olha, eu tenho um plano para a segurança pública do país que vai demorar 8 anos para ser colocado em prática. Bom, você é um péssimo vendedor de proposta. Pronto, está aí uma receita para não ser eleito. Para não ser eleito, entendeu? Porque é péssimo. Porque é péssimo. Então você não tem nada a longo prazo. Tudo demora. Assim, mudanças estruturais de base necessárias que a gente precisa fazer, não tem milagre. Vamos pegar segurança pública e educação, não tem. E o problema é que a mudança disso aí vem pela educação e aí fudeu tudo, né, cara? Fudeu tudo. Mas eu acho que a internet vai nos ajudar. Eu espero. Cara, eu não sei vocês jovens. Como é que vocês eu sou um pouquinho mais novo que você, cara. Cara, eu tenho filhos em idade escolar, né, bicho? Quantos anos eles têm? Eu tenho um filho vai fazer 10, uma que vai fazer 4 e uma que vai fazer 2. Legal. Pequenininhos. Mas, essa coisa de escola, né? De falta de aula e coisa pela internet. E ao mesmo tempo, eu também estudo. Eu faço mestrado e tô tendo que fazer... Agora não, que acabou já.
Mas eu tive que fazer aula online. Bicho, não rolou, cara. Assim, eu tive uma dificuldade. Eu me canso, é um negócio que era pesado. E eu vejo o meu filho de 10 também, cara. E ele tem 3 ou 4 aulas por dia online. Mas é ao vivo com o professor ou é um vídeo? É ao vivo com o professor, cara. Então, esse ainda é melhor. As minhas filhas, elas têm umas aulas que são uns vídeos. E que assim, que eu me coloco no lugar e falo assim, caralho, isso aqui é extremamente maçante. Muito, cara. Todo o dinamismo que um professor teria numa sala de aula, acabou. Acabou. Eu acho muito difícil. Eu não sei como é que a gente vai se adaptar a essa nova realidade. Eu fui convidado para participar de um congresso super bacana de direito penal. Falei, nossa, claro que topo. Quando é que vai ser? Em dezembro. Eu falei, puta, em dezembro, será que vai ser gostoso em alguma praia, né? Porque congresso geralmente é legal. Não, vai ser virtual, óbvio. Eu falei, é óbvio, né, Augusto, vai ser virtual. Em dezembro, pô, mas assim, assim, demora pra cair a ficha, né? Demora pra cair a ficha, porque em dezembro, a gente tá em agosto, pô. Em dezembro, nem cogitaram fazer uma coisa presencial. Eu senti esse ano voando, cara. Mesmo com acabou. Esse monte de bad vibes que vem acontecendo aí sem parar. Mas foi um ano bom, apesar de tudo. Pra mim, pelo menos. Como assim, cara? Apesar de ser pandemia. Pronto, cancela o Monark. Pra mim foi um ano bom. Foi um ano que eu... As coisas aconteceram pra gente. Sim, o que eu posso fazer? Eu vou ficar triste porque o mundo tá uma merda? Não, vou aproveitar o que eu tenho. Porra. Cancela o Monark. Ó, o Monark, pau no cu de todo mundo aí que se fudeu na pandemia. Pra ele foi bom, pra ele foi. Dane-se o resto. Não, mas eu acho essa realidade. Eu comprei uma webcam ontem. Ó. Já pode fazer vídeo aí. Não, eu comprei porque ficava no computador, celular, no notebook, celular, não sei o que. Eu falei, não, gente, vamos fazer, já que vai ter que ser assim mesmo. Fiquei puto, até porque tá muito caro. Até coloquei no Twitter, falei, tô sendo enganado ou tá caro mesmo? Qual que tu comprou? Vai aí eu fui longe demais, né? Aí desculpa então. Mas é uma webcam. Essa é HD, entendi. Sei lá, alguma coisa. Boa eu tô bem, eu fiz umas 3 reuniões hoje, eu gostei da minha, mas ficou boa, assim, tirou um pouco as rugas, pus um filtro. Mas colocou um coraçãozinho, aumentou o olho. Mas, cara, é uma realidade. Imagine se a gente fosse pensar 6 meses atrás. Que ia estar nessa situação, assim. Mas a tua vida, como, assim, os teus casos, eles continuam andando? Tá tudo parado? Não, cara. Então, a justiça está um pouco desorganizada nesse aspecto, mas você tem justiças que cancelaram, por exemplo, todas as audiências, se a audiência não... e algumas que estão engatinhando em fazer audiências por videoconferência. Julgamentos, por exemplo, habeas corpus, pessoas presas, etc. Eu vou te falar, se tem uma coisa... com perdão da palavra, broxante é isso. Sustentação oral é quando você vai lá na frente dos desembargadores ou dos ministros e tem lá 15 minutos para sustentar o seu caso. Você faz lá aquela fala bonita, coloca... O melhor terno. Não, tem mais do que isso. Tem que colocar a beca. Entendi, aquela beca bonita. Você coloca a beca, etc. E vai lá faz sustentação. É um grande ponto alto do trabalho de um advogado é fazer a sustentação. Você tira prazer disso. Não, eu adoro sustentação oral, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu também gostaria, nesse aspecto parece ser divertido. Só que fazer sustentação oral no computador, cara, você se sente ridículo, bicho. Tu tem que botar a roupinha no computador? Eu coloco. Eu coloco pra sentir pelo menos que eu tô fazendo alguma coisa, senão eu vou achar que eu tô trocando ideia com vocês. Não dá, vou ficar assim. Não, eu coloco pra entrar. Juiz, não pra vestir o personagem. Eu vou como se eu estivesse indo pro tribunal, bicho. Eu coloco. Eu tirei uma semana de férias com as crianças agora e no meio das minhas férias eu tive uma ostentação oral. Eu levei na minha malinha a minha beca e coloquei lá e fiz como se eu estivesse no tribunal. A maioria dos advogados não coloca, mas eu coloco. Mas, cara, você tá ali fazendo uma sustentação oral pra uma câmara e o desembargador tá lá no outro lugar. Será que tem a necessidade? Porque, tipo, daria pra fazer uma sustentação segura na pandemia? Porque se você manter uma distância... Mas é que os tribunais estão fechados. Os desembargadores não vão pra lá. É uma questão... Ninguém vai pra lá. Questão até porque de infraestrutura mesmo. Desembargador geralmente... É velho. Eu não ia usar essa palavra, mas geralmente eu tô aqui pra isso, pertence a um grupo de risco. Você tem um grande número de desembargadores, com certeza, com mais de 60 anos. Então, os tribunais não estão preferindo não correr esse risco. Faz sentido, né? Faz sentido. E aí tem que fazer essa coisa virtual, mas que é... broxante. Cara. Eu imagino. Eu fiquei lá, fazer isso. Tem um colega meu que falou, você fez... Ele falou, mas você faz sentado ou faz em pé?
Falei, porra, bicho, não, fiz sentado. Ele falou, não, eu levanto. Eu falei, pô, como você levanta? Ele falou, não, eu levanto, eu ponho a câmera. E ainda me mostrou, ele mandou uma foto. Ele põe um monte de livro, assim, velho, advogado. Tinha que fazer um cenário, deixar uns pilares, assim, bem pica. Grécia, pano de fundo, assim. Mas ele coloca o computador, assim, em cima de uns livros e ele faz em pé, porque você tem a sustentação oral, você gesticula, né? E eu fico na cadeira meio que assim, no somebody love, mas não... Cara, Será que vai mudar isso daqui a pouco? Será que... Acho que com a vacina acaba. Não. Com a vacina dizem acaba. Que vai sair em outubro, dizem que não sei o quê. A OCDE diz... A OCDE não, a OMC. OMS. Diz que talvez nunca vai ter vacina. É sempre uma informação do louco do caralho. Cara, tem uma informação agora dizendo que... tem o ozônio também, se quiser. Tem o ozônio pelo reto, né, cara? Tinha que ser pelo reto. Que doideira essa porra. Pô, enfiar os... Caralho. Já não bastava cloroquina, agora pelo reto o negócio. Daqui a pouco vai ser Eu li ontem, eu falei, gente... Ele é quem falou foi um prefeito, não? O prefeito Itajaí, que é uma cidade de Santa Catarina importante, e parece que o cara é médico. Eu falei, tipo, da onde ele tirou isso? E de fato, não especificamente para Covid, mas o uso de ozônio para tratamento de uma série de coisas existe mesmo. Mas assim. Mas pelo rabo? É uma das formas de aplicação. Mas você não fala isso. E outra, você não fala isso como se fosse uma salvação, né? É que nem o presidente usando hidroxicloroquina. Se quiser usar, se teu médico receitar, que você use. Por que ele insistiu tanto, tá ligado? No começo eu entendo, tá ligado? Se tem algo que pode ser, mano, tenta, não tem o prejudício, não é tão prejudicial, tá ligado? O tentar, ninguém critica. O problema é fazer propaganda de um tratamento que comprovação não tem. Dizem que eles compraram toneladas e toneladas dos Estados Unidos, bom, aí eles tinham um incentivo já de estoque pra acabar com essa porra. Mas o fato de você ter, acho que isso até foi tema do debate da CNN. Se o teu médico prescrever, se eu tivesse que o médico falar, Augusto, toma, porque eu confio no meu médico, eu vou tomar o que ele me receitar. Principalmente porque eu sei que as consequências são mínimas pra mim que sou saudável, pelo menos. Agora, uma coisa é você publicizar um remédio salvação. Como se fosse uma salvação. Você não tem comprovação científica. O ozônio, que é mais ou menos isso, pode até, sei lá pra quê, pode ser. É muito politicagem do Bolsonaro. Você não vai. Eu gostei muito de uma fala do Bolsonaro, que eu não sei se foi do Bolsonaro, mas que eu vi aí, pelo menos atribuída a ele, que, não tem. Esse estudo aí, não prova que ela não funciona, mas também não prova que ela não. Pois é. Porra, isso aí você pode botar qualquer coisa. Coca-Cola. Tipo. Açúcar, qualquer merda. Tomei 6 litros de coca zero e não foi pro hospital. Funciona. Pois é, bizarro essa porra, cara. Um presidente, isso aqui é foda. Isso aí é... O problema é que, sabe a minha opinião do Bolsonaro? É que ele não tá lá porque ele é muito foda. Ele tá lá porque o cenário que ele tava era a tempestade perfeita. Tipo, qualquer coisa ia ganhar do PT naquele momento, na minha opinião. Sim, você tinha um antipetismo muito grande. Ainda existe esse antipetismo porque... existe. Sim. Porque, querendo ou não, o PT estava no poder durante muito tempo e não fez um trabalho legal, né? Não dá pra falar isso. Não, é natural que você tenha essa rejeição e você acredita... Isso não... A gente gosta de, às vezes, eu não vou dizer falar mal, mas colocar o brasileiro como se fosse uma entidade à parte do mundo e como se nós... Óbvio que nós temos nossas peculiaridades, etc, mas não somos isolados no mundo, né? Então não dá pra falar que isso é típico de brasileiro acreditar em um milagre. Não, outros países do mundo também acreditam. Humano, né? É típico de humano, acredite. Você vê a eleição do Trump, né? Nos Estados Unidos. Que é bem semelhante. É bem semelhante e é curioso, para não dizer triste, como eles têm uma forma de governar parecida. Sabe, uma das maiores críticas que eu faço ao governo Bolsonaro atualmente é o fato dele se manter sempre em campanha. Ele tá sempre... A eleição já acabou. Me parece que ele tá tentando se manter no poder. Ele não precisa... Assim, a próxima eleição é daqui a 2 anos. Vamos governar agora. Sim, no último ano começa uma campanha. Eu não elegi o presidente, eu fiz oposição ao presidente Bolsonaro, mas ele é o presidente da República, queremos a gente ou não. Ele teve lá uns milhões de votos, ele é o atual presidente da República e ele tem um país com problemas gravíssimos, tirando a pandemia, tem outros problemas gravíssimos que ele precisa solucionar. Só que ele não para pensar nesses problemas. Essa minha crítica é a crítica mais... Uma das mais revoltadas que eu faço é o fato da pessoa estar sempre em campanha. Daqui a pouco ele vai voltar ao kit gay.
ou a mamadeira de piroca. Acabou, a eleição acabou. O Datafolha não é comunista, o kit gay não existe, e mamadeira de piroca também não existe. Vamos virar essa página, vamos cuidar do país, pô. O país tá com uma série de problemas. E ele sempre vai voltando. E isso, se você olhar, é exatamente igual ao Trump, que fica polemizando no Twitter, e aí ficam ou o presidente, ou os filhos, ou os ministros próximos, sempre se mantendo em campanha, como se a gente tivesse, há 2 anos atrás, num palanque. Acabou já, o palanque, a eleição acabou. É que Tá na hora de, porra, andar. Tá na hora andar. de andar. Certo ou não, ele tem uma equipe econômica com uma série de pessoas preparadas e que enfim, tem ideias, você tem reformas para ser feitas. Pô, vamos começar a fazer. Tá 2 anos aí. Então a gente fica sempre, né, porra. E aí o país não anda. o país não tá andando, a verdade é Não essa. tá andando. As reformas que a gente precisa no judiciário, por exemplo, não. E nenhum reformas tributárias importantes, reformas da Previdência. Sabe esse negócio da reforma tributária que me deixa um pouco... É que, mano, eu acho importante cuidar dessa parada, tá ligado? Mas a primeira coisa que tu vai fazer é aumentar a renda do governo, quando você pode só diminuir o gasto de várias outras maneiras. Você podia só simplificar o tributo sem diminuir ou aumentar a renda. Por que a primeira Até para aumentar a coisa... arrecadação, porque você simplificando o tributo, você aumenta a arrecadação. Com certeza. A gente precisa aumentar a arrecadação Com também. certeza. Assim, porque você tem um índice altíssimo de sonegação de imposto. De não pagar. Às vezes sonegação é simplesmente inadimplência, não pagamento, não por uma fraude. Simplesmente porque o contribuinte, seja o contribuinte pessoa física ou jurídica, não tem dinheiro para pagar. Então, você facilitar... Não necessariamente diminuir a carga tributária, é uma forma de aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação, sobra mais dinheiro para fazer as reformas que precisa. Agora, nem isso. Assim, como é que você quer passar uma reforma tributária, uma reforma da Previdência ou qualquer outra reforma, se o presidente não tem consenso na Câmara? O cara não tem uma liderança política. Ele não vai... Assim, para você fazer política, você precisa de É que o Bolsonaro ele não tem bandeira. Parece que ele chegou assim e falou, tô na cadeira do presidente, eu vou apontar todo mundo que eu acho inteligente para as posições importantes e vou continuar sentado aqui. Fazendo campanha só. E é isso, meu papel é fazer campanha e eu vou confiar nos meus... Nem isso, né? Porque ele detona os caras que vão contra ele. Não, você tá quando ela trabalha a campanha, né? O que ganha no código de prioridades do Bolsonaro? Atrapalhou minha campanha? Foda-se o Brasil. Vai embora, tá ligado? Você pegar os ministros que ele colocou pra fora, né? O Weintraub, o ministro da Educação, que não tava fazendo absolutamente nada pela educação, mas era um ministro próximo a dele. No momento que ele ficou muito polêmico e começou a atrapalhar, você tira. Você tem o outro lá, foi secretário da Cultura. Tava lá, quando fez um vídeo com inspiração nazista, que acertadamente todo mundo caiu em cima do cara. Puta, esse cara tá me atrapalhando. Eu fico me perguntando quem teve, como é que alguém não falou pra esse cara... eu também não sei. Cara, alguém falou que eu falei, bicho, então, deixa eu só ver uma coisa. Não tá meio cara de nazista esse teu vídeo? Desculpe, assim, cá entre nós dois. Não tá meio nazista. Ele mesmo? Por que ele mesmo não olha esse caralho? Essa surreal. porra que tá... Por que ele escolhe? Porque, tem tantas músicas pra você escolher, só não escolhe nenhuma que tenha a ver com nazismo. Cara, tá tipo, ligado? não, mas assim... Não, a fala, né? A fala. O cara copiou a fala do nazista, cara. Não serve de inspiração, mano, essa parada. Assim... talvez de inspiração pra não fazer. É muita... A gente... Às vezes eu fico pensando, é amadorismo, é descuido... Ou o cara é filha da puta. É difícil, Ou ele né? tava só tentando. Vai que ninguém percebe. Porra! Difícil. Hoje em dia, Ele é burro. Às vezes ele é só um tiozão Caralho, burro. não, eu fico olhando aquilo ali e caralho. Pois é, eu não sei se ele é um filho da puta ou se ele é burro. Mas é estranho que dentro do teu da tua bolha de escolha, você pega justamente o cara que vai fazer essa merda, né? É meio estranho. Mas eu concordo, eu concordo com essa tua análise. Quando a pessoa começa a ficar tóxica pra campanha, é que ele acaba sendo isso prova sendo que colocado pra fora. A prioridade é a campanha. Aconteceu com o Mandetta, isso aí. Exatamente. Bem lembrado o Mandetta. O cara tava fazendo um trabalho bastante elogiável naquele momento, pro governo, o Bolsonaro era bom o Mandetta ali. Mas, claro que é. Mas pro campanha, Bolsonaro não era. É isso, cara. Então, por isso que eu volto a esse ponto da minha crítica, que eu acho isso, assim, como cidadão brasileiro, bicho. Nós somos, assim, gostemos ou não do presidente, ele está eleito, ele vai continuar. Eu acho a chance de impeachment praticamente zero, até porque eu vejo o impeachment de forma bem conservadora. Também não gostaria do impeachment agora. Eu acho que não é bom do ponto de vista institucional, democraticamente, eu acho o processo de impeachment uma coisa complicada. 2 seguidos é foda. Deixa o cara acabar, deixa o cara acabar. É complicado.
Não que não haja motivos Eu do não ponto de sei, eu vista não sou- técnico. Não, há sim, há motivos técnicos, inclusive maiores do que nosso último impeachment. Mas eu falo mais como uma jovem democracia que é o país, o quanto mais um presidente sofrer um processo de impeachment, o quanto isso impacta um futuro do nosso país. Mas aí é uma análise muito técnica para se fazer. Mas o que eu volto a dizer é o seguinte, ele está no governo e ele deve muito provavelmente continuar. Então vamos tentar pensar em formas de... Assim, eu não vejo um fio de esperança. Pegar e falar, puta, olha, realmente... Vamos pensar assim, se ele parasse de falar já ajudaria muito, né? Ele deu uma diminuída Agora e melhorou olha como bastante. melhorou. E melhorou Bolsonaro mesmo. calado é um poeta. Tipo, eu não me sinto vontade de falar sobre o Bolsonaro na maioria dos tempos, porque ele não tá na mídia toda hora, não vem. Então, assim, E aí ele fica lá trabalhando. Só o fato e dele faz o que não ele quiser. polemizar. Olha só, como o clima, de certa forma, já melhorou. Você não para de falar. Para de ficar em campanha. O presidente não precisa falar, ele é o presidente. Tipo, as pessoas chegam... As pessoas falam pra caralho pra tentar chegar a ser presidente. Porque justamente o presidente é muito poderoso. E chega ele lá não precisa falar, ele chega pode lá fazer. e faz. Vamos começar a fazer. Exato, É exato. isso que faltava nele. Mas ele não tem liderança política. Ele é meio... Ai, eu não sei lá. Dá tédio. Mas eu preferia ele do que o PT. Eu gosto dos... Então, a gente tá falando desse lance do impeachment aí, né? Mas eu sinto que a gente teve... talvez por não ter o peso da reeleição, a gente teve bons presidentes que foram substitutos, como o Itamar, como o Temer, né? O Temer não fez nada, ele só não fez merda Então, o no lance... governo, né? Na vida dele. Mas ele também teve pouco tempo, né? Teve pouco tempo. E pouco poder político pra fazer qualquer coisa. Ele não tinha apoio nenhum. Então, eu vejo que esse lance do cara sempre querer a reeleição ou querer ter mais capital político é um problema. Cara, uma reeleição eu até concordo, assim, uma reeleição por uma vez, voltando àquela minha fala de que você não tem nenhum projeto político concreto, assim, 4 anos é pouco, né, cara? Então, mas e se fosse 6 anos e sem reeleição? Pode ser. Eu preferiria tirar esse incentivo da reeleição. Mas 6 anos direto, eu nunca parei pra pensar. Um mandato de 6 anos sem reeleição, não sei, nunca parei pra pensar. Será? Nisso. Não sei também. Eu, Não sei. Sou um imbecil nessa área. Não, aí, mas vamos mandar um projeto de lei. Vamos estudar, vamos estudar. Agora a gente conhece alguém que sabe como mandar, né? Vamos estudar esse tema, mas eu não sei se 6 anos. É que não tem nenhuma experiência em nenhum país. Todo mundo é meio 4 anos, né, bicho? Bom, todo mundo é por aí. Deve ter alguma explicação. Sim, Ter alguma... O que você não pode ter são 15, 20 anos. Como você também não pode ter para governador. É governar, não pelo mesmo governador, mas você pensar a alternância de poder é essencial, né? Alternância em São Paulo a gente tem, o PSDB no governo há 20 e tantos anos. Pelo amor de Deus, né? É muita coisa. É muita coisa. Pois é muita coisa e coloca uma parcela da sociedade que não concorda com aquela parada ali numa posição desconfortável pra caralho. Super, e desanima também. Por isso que eu acho que você tem uma alternância, ela é sempre saudável. É importante. E assim, é entender que o problema é esse. Agora que eu vou falar que é o que geralmente é o problema. Você tem que aceitar, como você disse, que o cara ali, ele pode não ir com você na maioria das suas ideias, mas ele tem que estar ali pelo bem da sociedade. Ele tá lá pra governar. É. Então, assim, é outra coisa desse embate binário e apaixonado político. É a incapacidade de reconhecer o acerto numa pessoa que você não concorda. É que assim, eu até gostaria de reconhecer algum acerto no Bolsonaro, mas é que realmente tá difícil. Mas, eu não tenho o menor problema. Se ele acertar em alguma coisa, eu falo, acertou. E como se um governo de esquerda acertar, quem for um conservador, assim, essa incapacidade que o discurso político, principalmente brasileiro, deixou enraizado, de você elogiar, concordar e fazer um continuismo, por exemplo, de projetos interessantes do passado. Pô, se o PT teve alguns projetos importantíssimos, qual é o problema de você reconduzir esses projetos? Porque foi um projeto do PT? Bom, se o Bolsonaro implementar algum projeto interessante na saúde, na educação, coisa que o valha, se um partido de esquerda ou de centro-esquerda, ou quem quer que seja, venha ganhar a próxima eleição, eu espero que ele leve junto esse projeto. Esse apego, essa... Pelo contrário, não é né? prático. O que a gente tem, quando há uma alternância de poder, o que a gente vê é o contrário, é o abandono de projetos. Né? Exatamente. Tem que abandonar projetos que não estão funcionando. Tudo bem, mas o que tá funcionando você tem que bater. O Bolsa Família ficou, mas também quem é que ia falar contra o Bolsa Família? Bom, mas fala meio xingando, né? O Bolsonaro agora ele fala que o projeto, mas você quer mudar o nome, Projeto Renda acho que Brasil, né? Renda Brasil. Mas ele quer universalizar também. É interessante, eu gosto dessa
Não, ideia. o projeto em si Se isso passar, eu seria um que... e acertou, tá ligado? tem alguns pontos positivos. no projeto. Assim... O que você acha de candidatura avulsa, sem partido? Tenho medo, sabia? Você tem? Eu tenho. Eu tenho um pouco de medo, mas eu tenho um pouco de esperança também. Eu tenho mais medo do que esperança. Eu primeiro, falar um pouco de eleição. Primeiro, eu sou... É uma crítica. Geralmente, quem defende a candidatura avulsa critica também a existência do fundo partidário, né? Que não deveria ter fundo partidário. Então, eu faço uma defesa conjunta. Eu acho, sim, que democracia custa dinheiro. Eu acho que você precisa ter dinheiro para eleição, os partidos precisam ter dinheiro, as campanhas estão para você deixar uma campanha e candidaturas minimamente mais plurais, já que a partir do momento que você não tem mais financiamento de campanha feito por empresas privadas, só uma pessoa física com uma limitação do faturamento declarado dela pode doar para uma campanha política. Isso do faturamento declarado é foda, né? Se você não tem um dinheiro público de campanha, você vai produzir campanhas completamente díspares. Só você pegar, assim, que a gente fica pensando em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais. Pega uma cidade do interior do sertão, sei lá onde. Você tem 2 candidatos, o dono da farmácia e o dono da rede de posto de gasolina. Bom, quem que vai ganhar, né? Qual é a chance, assim? Campanha vai ser uma campanha, obviamente, que vai conseguir doações do círculo de relações do dono da rede de posto de gasolina muito maior e nem o dono da farmácia, pega o líder comunitário. Então você precisa ter, de alguma forma, uma injeção de dinheiro para deixar uma eleição mais equânime. Mas isso só acontece por causa dessa cláusula de renda comprovada aí, né? Porque, em teoria, porque você sabe, o Bernie Sanders, por exemplo, ele é um cara que ele financiou a campanha inteira dele com microdoações de $27, tá ligado? Então, hoje em dia, a melhor estratégia para você financiar uma campanha é você se basear numa grande audiência com microdoações. Então, eu acho que não é necessariamente necessário que o Estado financie. Não, eu também. Mas do jeito que as coisas estão, você não tem... O Bernie Sanders não poderia fazer uma campanha assim no Brasil. Você sabe como é a legislação alemã, que eu acho super interessante? O Estado, ele tem que ele dá para o candidato o mesmo valor que alguma pessoa isso doou. É legal. O matching fund que chama. Então, por exemplo, sei lá, você doou R$50 para a candidatura do Augusto. Não vou me candidatar a nada. É aquela Câmara? Não vou me candidatar. Você doou R$50 para mim, o Estado tem que me dar R$50 também. Ele tem que match a sua doação. Porque aí você vai... É uma micro doação que o Estado vai dando. E assim, então, primeiro você precisa ter... A democracia custa, a eleição custa, e você precisa ter alguém ajudando isso, senão você vai ter candidaturas muito desconexas e muito desiguais e dinheiro, candidatura custa. Essa é a primeira coisa. A candidatura avulsa, o que ela pode permitir? Um partido político, ele não é exclusivamente uma agremiação e um conjunto de pessoas que pensam da mesma forma. Ele é uma estrutura controlada. É uma estrutura fiscalizada, é uma estrutura com regras, com leis. Então, a existência de um partido político e você se filiar a um partido político dá uma segurança para toda a sociedade de que aquela sua candidatura, você tem que apresentar um plano de governo, você tem responsabilidades legais, sociais, que ao você se filiar a um partido, esse partido apresenta a sua candidatura, você está obrigado a cumprir. A aderir, sim. A aderir. A candidatura avulsa... Ela pode, num ideário mais otimista de uma sociedade, ser uma coisa bacana. Eu não preciso representar nenhum partido político, eu não preciso estar filiado absolutamente nada. Eu, Augusto, você, Monarca, eu posso... E ao mesmo tempo você não vai ter essa estrutura do partido e essa validação. Porque mesmo que você libere a candidatura avulsa, esses pontos positivos do partido, eles não se somem. Eles são um ponto de marketing para o candidato. Eu concordo, mas aí eu tenho receio... da falta de controle e fiscalização que uma candidatura avulsa pode ter. E o poder... E aí você também deixar o poder econômico e candidatos... Eu não quero usar assim... Oportunistas, populistas. Populistas demais. A gente já tem populistas no partido. Por isso que é uma discussão, não é uma discussão fácil. Sim, com certeza. Não é uma discussão fácil. Então, assim... Se for pensar num mundo ideal, qual seria o problema de uma candidatura avulsa? Não, nenhum. Mas podem existir regras para candidatura avulsa. Algo que ele tem que aderir para ter uma candidatura avulsa, assim como o partido. E, agora, indo um pouco pro negócio o dinheiro do fundão eleitoral. Eu tenho várias críticas a essa parada, mas eu acho que existia uma regra que validaria perfeitamente o fundão. Se você fragmentalizar o direito do fundão, não entre os partidos, mas entre o cara que vota, entendeu? Tipo, se você pegar e dar um voucher dessa grana
pra cada CPF Uhum. e falar, usa como você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser, você tem essa grana vindo do Estado que Mas vai... na verdade é através do eleitor. Exato, Ah, quem que é uma ideia. decide é o eleitor. Eu acho que seria muito mais positivo. De qualquer forma, você precisa ter dinheiro. Você não, Sim, sim, você sim. precisa, assim, você precisa ter dinheiro Só pra público. dizer que essa ideia não é necessariamente ruim, o fundão Não, não é necessariamente ruim. Se tivesse outras coisas atreladas, ele seria positivo, na minha opinião. Entendi. E a candidatura avulsa, se você tiver conseguir de alguma forma fazer um controle, não consigo imaginar como, eu teria menos receio do que eu tenho. Mas assim, Eu também tenho receios. Eu tenho, vai que um Felipe Neto da vida, porque ele tem uma massa enorme, ele pode avulso se candidatar e ganhar. E eu não sei se ele é um cara legal pra gente ter no poder. É um medo que eu tenho também. E o velho da van? O velho da van é o outro que eu tenho muito medo. Imagina. Ele parece A cara o Lex Luthor. dele. Eu fui pensar, o velho da van é presidente. Imagina. Nossa. Ele, de verde e amarelo, ele já podia Ele ficar gostaria sempre muito, de verde né? e amarelo. É. Caralho, que doideira, Ele vai cara. ficar sempre de verde e amarelo. Ele é uma figura. Eu vi ele pessoalmente uma vez. Ele é um cara. Obviamente, eu não vou entrar nos aspectos do que ele fala, mas ele é uma figura carismática, né? Assim, ele tem uma. Ele é um líder, ele... Pô, Sim. Porque eu não concordo com as posições dele, mas a figura dele é uma figura bizarramente carismática. eu acho legal, Engraçado. mano. Os nossos... as pessoas que divergem da gente são pessoas que têm qualidades, né? Sim, pô, não é porque o cara é Vasco que eu sou inimigo dele pra todo sempre. Acho que esse é um bom... Você é Vasco, falando Não, eu sou Mengão, porra. Aí não tem problema. Tá de saca, pô. Esse é um problema. Tu é o quê, tu? Eu sou palmeirense, mas no Rio eu sou vascaíno. Ah, né? claro, se você é palmeirense, tem que ser vascaíno É, lá. óbvio. Assim como aqui, eu sou obrigado a ser corintiano, né? Mas não precisa. Precisa, né? Não, porque o Flamengo é mundial. O Palmeiras tem mundial. E o Palmeiras, além de ser mundial, tem mundial também. Além de tudo. além de nós termos um time mundial, nós temos um mundial também. Puta, uma vez eu falei isso, como a gente acha que é besteira. Um dos temas do grande debate era a volta do futebol, e eu soltei alguma Palmeiras tem mundial. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que nem se eu falasse, sei lá, Bolsonaro, kit gay... Teria causado tanto rei. Nossa senhora! Mas tinha 5 mil comentários em cada coisa que eu fazia. Sempre voltava, o Palmeiras... Gente, não falo mais de futebol, não, que rede nacional. Melhor falar bem ou mal do Bolsonaro, mal da Xuxa, de qualquer coisa. O Palmeiras tem mundial, Futebol, foi... né? Nossa senhora, foi a maior polêmica. Você vê, o cara passa 3 meses debatendo temas seríssimos, pandemia, fundo eleitoral. Pra tu ver como é que é o Brasil, cara. Enche meu saco quando eu falo que o Palmeiras tem mundial. A internet é isso. Mas né? obviamente ele falou em tom de piada, gente. Palmeiras não tem Não, mundial. óbvio que tem. Não, mas aconteceu um negócio engraçado. Essa semana passada, eu fiz isso foi no Instagram. Eu coloquei no Instagram uma crítica à Operação Lava Jato. Eu perdi, sei lá, em 2 dias, acho que 2 mil seguidores, um negócio assim. E eu tenho pouco seguidor no Instagram, mas enfim, assim, perder 2 mil foi um negócio que me marcou. Impactante. Falei, pô, eu nem sabia olhar aquele negócio de gráfico. Aí alguém me ensinou. A hora que eu fui olhar, o gráfico tinha descido. Eu falei, puta vida, me cancelaram. Porque eu falei, aí eu falei, bom, já que eu tô sendo polêmico, no dia seguinte eu taquei uma foto do Palmeiras. Eu falei, então assim, já que eu perdi seguidor porque eu falei mal da Lava Jato, agora eu quero ver, vou perder seguidor, porque eu vou falar que o Palmeiras tem mundial. Aí taquei lá o escudo do Palmeiras no Instagram. Eu falei, agora podem me bater. Tem que ser assim, mano. Filtra essa galera rapaz, chata. pra tu cancelar o cancelamento, é só tu falar uma merda maior. É. Não, mas falar que o Palmeiras tem mundial é uma verdade. Eu tava falando Essa é a técnica do Monarca. Eu tava falando uma grande verdade. Pô, vou tentar subir meu número de seguidores. Mas, Augusto, obrigado, cara. Obrigado Obrigado por demais conversar com a pelo gente. papo, cara. Foi muito foda. Cara, obrigado vocês pelo convite. Gostei de estar aqui. Que bom, cara. Pô, Fico vamos feliz. fazer de novo no futuro. Tô sempre à disposição. E pense na ideia de fazer um podcast, cara. Vai ser sucesso. Se com precisar de certeza. ajuda, Ó. estamos aqui. Se precisar de ajuda, tamo aqui, cara. Vamos fazer um flow jurídico agora. Ué, por que não? Por que Seria não? foda, eu acho que bombaria. inclusive. Cara, obrigado gente, também pelo acho. convite. Adorei mesmo. Antes da gente finalizar, no entanto, a gente vai ler as mensagens aí. Tem coisa aqui já? Tem coisa ainda pra você, viu, Augusto? Deve chegar Tem agora uns... os feedback da galera que tá assistindo. Eles mandam aqui uns beats pra gente. A gente já volta, vai ficar mudo aqui uns 3 minutinhos. Tá. Só pra gente dar uma mijada lá, não sei o que. A gente já volta, tá bom? Fica aí. Salve, salve família. Tamo de volta aqui com a voz herói. Ó, a ASMR agora.
Caralho, que merda. Bom, vamos ler os bits aqui que vocês mandaram pra gente. Começando pelo Harada777, que mandou 350 bits. Salve, Monark, Igor e Augusto. Gosto muito do trabalho de vocês e queria saber o que o Augusto tomava pra aguentar o Coppola. Porque se fosse eu, já tinha partido pra agressão. Então, eu contei pra vocês, assim, eu não... Levava no pessoal. Zero. Minha relação com o Caio era uma relação Profissional. absolutamente normal, profissional, a gente divergia, concordava de algumas coisas. Óbvio que o debate, ele algumas vezes é acalorado, algumas vezes você perde um pouco a paciência durante o debate, é normal. Às vezes um dia, assim, um programa que você faz todo dia, é normal ter um dia que você tá Todo mundo é humano, né? Puto. com outra coisa. Que às vezes não tem nem relação com o debate, com o tema, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, qualquer coisa. Seu time perdeu, sei lá, qualquer coisa. Às vezes você fica um pouco mais estressado, um pouco mais nervoso, mas eu nunca deixei isso influenciar nem o debate e muito menos a minha relação com ele. Quando eu percebia que eu estava me irritando, eu nunca tomei nada, mas eu respirar, bicho, eu vou te falar que é uma coisa que... Tomava um ar. Até durante o debate, assim, às vezes eu ouvi uma coisa, puta, mas que absurdo, eu... Até dar aquela respirada fundo, segura a respiração, ó, adianta, ó, funciona. Respirar, gente, é um remédio salvador. Ai, meu Deus. Beleza. Ó, quando ele fala algo, respira. Não, o meu remédio é falar assim, caralho! Bom, o Harada777 mandou 359 bits e falou: queria sugerir também de vocês chamarem o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto, que tem um dos melhores podcasts de história / relações internacionais hoje. É o Xadrez Verbal? Não sei. Não sei. Pô, beleza, cara. Manda lá no Discord, exclamação Discord aí, se você ainda tiver no chat aí, ou tem na descrição também. Tem aí. Vai no Discord que é o melhor lugar, cara. De verdade. O Ryzen Kaor, talvez, mandou 5.000 bits. Já sei que é o quê? Publi. Tem um talk show que tem como objetivo inspirar os jovens da periferia com histórias de vida de pessoas da internet. Só temos uma entrevista gravada até agora, pois começou a pandemia. Estamos voltando agora e gostaríamos de convidar vocês 3 para a nossa próxima edição. Pagamos transporte, hospedagem e alimentação. Ó. Quem tiver interesse no projeto, o canal no YouTube é Vale a Noite, com Max William. E o Instagram é @valeanoite. Por favor, entre em contato no Insta, vamos marcar. Vamos marcar, cara. Eu curto fazer essas paradas aí. Eu não sei se eu curto Mas viajar. tem que varar à noite? Porque... É vara à noite? Ou é vara de noite, durante a noite? Quando é que vem a vara? Bom, tô fora de vara. Wicked Aventura mandou... As merda que a gente fica falando na frente do Augusto, tá ligado? Só o Flow proporciona essas O programa é de vocês, eu tô convidado aqui. Eu tenho que escutar, não tenho que... Não posso, Agora se fudeu, não posso já. levantar e ir embora. Tô aqui. Você pode. Nunca faria isso. Wicked. Bom, quão regredimos no judiciário quando a lacração e cancelamento opera como juiz / júri / carrasco sem qualquer ônus ao acusador. Sinto como se tivesse como se vivesse em Salem ou a Inquisição Espanhola. É interessante a pergunta, falar um pouco sobre cancelamento em rede social. Eu vejo com péssimos olhos e com muita preocupação esse tipo de julgamento e linchamento imediato, virtual, porque isso, primeiro, ele veta completamente ou dificulta sobremaneira o direito de defesa, porque às vezes a pessoa simplesmente não falou aquilo, ou foi mal interpretada, ou precisa se explicar, ou errou, mesmo que é pedir desculpa. Também, ninguém aqui é imune a errar e pedir desculpa. Desculpas sinceras, errei, meu posicionamento está errado, mas o cancelamento e o linchamento virtual, principalmente a magnitude e a rapidez dele, impossibilita a pessoa de reconhecer muitas vezes o erro. E fora quando você não faz isso de forma injusta. Quando a pessoa de fato não falou exatamente aquilo, aquela tua fala é descontextualizada. Desculpa então, se você se sentiu ofendido. Eu acho extremamente perigosa esse momento atual, essa cultura de cancelamento, por mais que não tenham pessoas, eu não vou falar que tenham que ser canceladas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas pessoas que tenham que ter sua posição contestada, até para poder reconhecer o erro ou não, ou manter a sua posição, se for o caso. Mas esse tipo de julgamento feito de forma fast food, sem direito à defesa, sem direito a nada, eu acho perigosíssimo porque a gente corre o risco, como já aconteceu, de cometer injustiças e que, gente, imagem é difícil de se recuperar.
Muito difícil. Eu vi minha esposa me mandou uma matéria de um cara nos Estados Unidos que ele tava estalando o dedo, tiraram uma foto falando que era um símbolo de supremacia branca, fez o cara perder o emprego, perder a vida dele, perder a porra E toda. o cara tava instalando a porra do dedo, tá ligado? Então, eu vejo assim com bastante preocupação esse atual momento dessa cultura de cancelamento. Acho que isso tem que ser tratado com muita atenção, cara. Também acho. Deixa os caras que, né, foi formado nisso pra julgar, pra defender, deixa esses caras ali. A gente trabalhou, a sociedade investiu neles pra isso. O Lucky55YT mandou 400 bits. Aí, mano, Edinaldo Pereira tem que ir no Flow, mano. Abraço, Monark e Igor. Durmo todo dia ouvindo Flow. No caso, durmo todo dia ouvindo a vozinha gostosa do Monark. Cara, a gente gosta do Edinaldo Pereira, acha legal, mas a questão é que a gente não entende se realmente seria uma conversa legal. Essa é a verdade. Eu pessoalmente. Por isso que a gente não convidou ainda. É por isso que o Monark tá no Flow, porque ele dá o papo reto. Né? Bom, o Wagner... Porque assim, sabe qual é a verdade do Edinaldo Pereira? Os caras querem que a gente chame ele aqui pra ficar usando ele de piada. Eu não quero... É isso que vocês querem que eu sei, né? Eu quero conversar com as pessoas, eu não quero usar elas pra nenhum modo. Bom, o Wagner Bambu mandou 300... Wagner Bambu. Mandou 300 bits e falou: gostaria que houvesse uma maneira para os apoiadores assistirem o VOD antes das 36 horas. É interessante isso. Não consigo acompanhar ao vivo e esperar 36 horas para sair no YouTube é foda. Eu tomo vários spoilers do Cortes. Grande salve, Igor e Monarcão. Um grande fã de vocês e do Janzão. Cara, podemos pensar em alguma coisa, a gente desenrolar, ver, mas é que a gente tem que ver com a Twitch, se pode. A gente tem um Não é tão contrato fácil com a assim, Twitch, tem um contrato. né? O Harada777 mandou aqui de novo 300 bits. Augusto, entrando no tema futebol, qual o teu palpite pro derby? Primeiro jogo foi feio que só o caralho. Foi medonho. O jogo não foi bonito, mas agora num estádio, no maior e mais belo estádio do mundo. Olha ele. Palestra Itália, eu não chamo de Allianz Parque porque eu sou contra. Não sou contra porque o Allianz Parque tem o dinheiro, mas eu prefiro ainda chamar de Palestra Itália. 2-0 Palmeiras, mas assim... Suado? Não, suado não. Feio pra caralho, né? Não sei, ganhando do Corinthians, meu amigo. Pode ser gol de bunda. Não tem problema nenhum. Pode ser gol de barriga, igual o Renato Gaúcho. Pode ser gol de qualquer coisa. Não importa nem um pouco. Gol é gol. Queria estar lá pra assistir, mas estamos num momento de pandemia. Infelizmente. Não podemos. Quem que é agora? André Souza. O André Souza, FPS Max 999. Caralho, mandou... o nome do moleque é desse tamanho. André Souza, FPS Max 999. Tá vendo? O cara tem um PC pica. Ele mandou: excelente entrevista. É uma conversa, cara. Conversa. Mande um salve pro FPS Max 999 no Insta, que tem otimizado o PC da Galera Game. Eu falei que ele tinha um PC da hora. Mas isso aqui é promoção, viu, cara? Era 5 mil, mas tudo bem. O Lucas DFG07 mandou 300 bits. Mande um salve pra minha mulher que não aguenta mais eu ficar ouvindo vocês o dia todo. Amanda Leal, o nome dela. Triste porque o Monark não tá chapado o suficiente nesse flow. Pô, cara... É que eu acho que eu já não chapo tanto. Isso é publi também, não é? Manda salve pra mulher. Amanda, beijo pra você aí, ó. Deixa o moleque ouvir a porra do podcast, cara. Por favor. Larga de ser chata aí, Amanda. Escuta junto com ele. Senta do lado ali, cara. Igual o Inutilismo falou aqui, pô. Tem gente que transa ouvindo Flow. Pois é. Né? Porra, e pelo jeito virou uma moda isso, porque todo dia eu recebo no Instagram alguém falando que fudeu ouvindo Flow. Caralho, que coragem. Será o Flow o novo Netflix and Chill? Novo o quê? Desculpa, é uma tradução gringa. Eu não sei como que é em português. É o Monark. Não, a Netflix sentiu mesmo, pô. Aí, ó, você que é um boomer do caralho. É tipo, Netflix sentiu, vamos lá em casa. Vamos assistir o Netflix e ficar de boa, tá ligado? Tá. Vamos lá em casa ver um Flow Podcast. Ficar de boa. Eu falava pra mim, hoje ele é minha esposa, mas eu falava assim, bora comer um nhoque. Mas, Augusto, obrigado de verdade, cara, pela moral. Foi muito bacana, de verdade. Deixa aí o seu podcast, qualquer não, coisa. Podcast já pode. Tem Twitter, Instagram. A única coisa que eu tenho é Twitter e Instagram. Meu nome é Augusto DAB. É só me achar lá, facílimo. É fácil. Gente, valeu mesmo, cara. A gente que agradece. Obrigado de verdade. Obrigado aí você que acompanhou até agora. Obrigado pela moral de sempre. Apoiadores aí, ó. Você que é do Apoia-se aí, ó. Você que é sub da Twitch. Você é foda. Você faz a nossa vida bem menos difícil. Valeu. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.